Graças a Deus, muito boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou lhe cumprimentando com bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Graças a Deus que nós estamos vivos, né? Passou uma semana aí da última gravação, né? Da última live, e nós estamos vivos, espero que todos nós com saúde, né? Graças a Deus, podemos continuar os nossos estudos aqui nesse canal, Verdades Eternas Invencíveis, que são verdades que são de Deus. Por isso são verdades eternas. Deus está dando essa oportunidade para nós, seres humanos, criados por Deus, né? Para nós conhecermos verdades que vai conduzir a nossa vida, a nossa pessoa, para dentro da vida eterna, né? Que nós sabemos, não precisa nem eu explicar isso, mas a gente tem que falar, né, para poder enfatizar essas realidades, né? Que nossa vida aqui na Terra ela é muito boa, ela é muito importante, ela é legal, principalmente se você vive bem, tem uma situação muito boa na Terra, né? Mas não é eterno, né? Não é eterno, não é para sempre aqui na Terra. Mas Deus quer que nós, pessoas criadas por Ele, possamos um dia, por causa da sua bondade, do seu amor, por causa da nossa justiça e por causa da justiça de Deus, nós possamos um dia estar numa vida que não tem fim, uma vida plena. Vamos ser uma pessoa na presença de Deus, vamos viver eternamente, né? Então, graças a Deus por esse canal. Você que está tendo a sorte, a felicidade, eu aqui, né? De estarmos acessando, conhecendo esse canal, onde nós aprendemos essas verdades, que são verdades que vai nos salvar, verdades que vai conduzir o homem para dentro da vida eterna. Então, nós estamos tendo já diversas lives aí já estacionadas no canal, diversos vídeos, né? Seria importante você conhecer, ouvir esse daqui, se possível, ouça de uma vez total, né, o vídeo. O vídeo demora mais ou menos uma hora e pouco, mas vale a pena você assistir do começo ao fim. Mas se você não puder assistir por esse, por aquele motivo, às vezes um impedimento, o trabalho, outra situação, você precisa descansar, né? Tudo bem, pausa o vídeo, depois você continua de onde você parou, assiste em 2, 3 vezes, e depois quando você terminar esse vídeo, aí você abre outro vídeo, né? E um complementa o outro, Deus vai nos iluminando com a sua palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, quando viveu aqui na Terra, aí há mais ou menos 2000 anos atrás, Jesus, em um dos seus sermões, das suas pregações, quando ele aqui esteve, ele falou de 9 bem-aventuranças, que nós vamos aprender um pouco do significado dessas 9 bem-aventuranças. Lógico, nós não vamos esgotar o assunto, porque o ensinamento de Deus é muito profundo, né? É muito rico, né? É muita sabedoria que vem de Deus, né? Que não vai ser em uma hora que nós vamos entender tudo, aproveitar tudo aquilo que Cristo nos ensinou durante o tempo que ele esteve aqui na Terra. E que está registrado esse ensinamento de Cristo na Bíblia, né? Na palavra de Deus, né? Que nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro que Deus usa para lidar com a humanidade, para que nós, através da Bíblia, aprendemos a vontade de Deus, a lei de Deus, a justiça de Deus, como que Deus vai fazer para salvar essa humanidade que Deus criou, que nós não pedimos para existir. Eu não pedi para vir esse mundo, você também que está me ouvindo não pediu para vir nesse mundo, você pediu? Não, eu também não pedi, mas nós estamos aqui, não tá? Por que nós estamos aqui? Porque teve alguém que desejou, né, que criar um ser parecido com ele, que tivesse vontade própria e que escolhesse, por livre e espontânea vontade, a vontade de Deus para a sua vida, né? Ok? Então nós vamos aprender um pouco nessa gravação aqui, nessa live, para nós entendermos, poxa vida, nós precisamos dessa luz de Deus na nossa vida. Se nós ficarmos confiados nas religiões, confiados nas tradições humanas da Terra, nós não vamos entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, vai ser mais difícil, né? Mas se nós dedicarmos um tempo da nossa vida, né? Nós temos o dia de 24 horas, se a gente conseguir dedicar uma hora por dia, talvez 30 minutos, 20 minutos, ouvindo, conferindo a palavra de Deus, vai enriquecer o nosso viver na Terra, perfeito? Muito bem. Então,
Em outros tópicos aqui desse canal, nós já aprendemos que Deus, ele é eterno. O Deus criador de todas as coisas, ele é eterno, né? Isso está lá em 1 Timóteo 6, versículo 15, 16, 17. Você pode ler depois na sua Bíblia, que Deus é o único ser que possui a mortalidade. Então Deus, ele é uma pessoa. Vamos aprender isso nesse canal. Deus quer que nós aprendamos a verdade. Assim como eu sou uma pessoa, você que está me ouvindo, você também é uma pessoa. Se você é um homem casado, você está assistindo junto com a sua esposa, você é uma pessoa e a sua esposa é outra pessoa, né? E se você tiver um filho, você é uma pessoa, sua esposa é outra pessoa e o seu filho também não é outra pessoa? É. Deus também é uma pessoa. Então, Deus é uma pessoa. Agora, o que a Bíblia mostra é que Deus é uma pessoa espiritual. Deus não é como nós que temos constituição de terra, de barro, né? Nós somos o nosso corpo humano na terra é um corpo de barro, né? Que Deus fez o homem no sexto dia e Deus usou o pó da terra e a água, né, para fazer o corpo humano, né? Deus usou esses ingredientes aí, né? E nós vemos que a Bíblia narra esse fato, a palavra, por isso que nós entendemos assim que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque esse acontecimento, esse fato e que a Bíblia narra que Deus, há milhares de anos atrás, ou há milhões de anos atrás, Deus criou Adão, o primeiro ser humano que viveu na Terra, o primeiro homem que viveu na Terra foi Adão, foi o primeiro ser. E Deus diz na Bíblia Sagrada que foi escrita, a palavra de Deus, para quem não sabe, a Bíblia Sagrada tem mais ou menos, me parece, eu posso estar enganado, eu não sou um estudioso profundo dessa questão, mas a Bíblia Sagrada, ela parece que já tem aí 3.500 anos, mais ou menos, que existe a Bíblia, né? Os primeiros livros da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro de Levítico, né? O livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, era chamado antigamente de Torá pelo povo judeu, né? Os 5 primeiros livros, esse era um livro que depois, para facilitar a compreensão e o estudo, foi dividido em 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Esses livros aí, essa lei de Moisés, foi escrito há 3.000, vamos chamar assim, chama 3.500 anos atrás, né? Porque Moisés viveu mais ou menos em torno de 1.500 anos, 1.300, não tem uma data precisa, né? Porque a Bíblia não informa datas precisas, né? A Bíblia fala de acontecimentos, né? E não precisa, necessariamente não precisa. Não é precisa na informação a questão de data, mas pelo estudo da humanidade, né? Cristo viveu na Terra, o Senhor Jesus viveu na Terra há mais ou menos 2.000 anos atrás. Nós estamos no ano 2025 e é uma data que indica que estamos num Novo Testamento, após vindo de Cristo. Então foi colocado, começou-se a contar novamente, foi considerado um acontecimento maior na história da humanidade, foi a vinda do Filho de Deus na Terra, né? Jesus Cristo. E aí começou a se contar novamente a era cristã, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós estamos há 2025 anos, vamos considerar assim. Parece que tem algum erro aí nessa contagem, mas é mais ou menos aproximado, né? E Moisés viveu mais ou menos 1.500 anos, parece que 1.300 anos antes de Cristo. Então, de nós agora até Moisés foi 3.500 anos, vamos chamar. E se foi Moisés, então, que escreveu o Torá, os primeiros livros da Bíblia, né, incluindo o Gênesis, então isso quer dizer que o Gênesis foi escrito há 3.500 anos atrás, vamos dizer, considerar assim. Então, lá, 3.500 anos atrás, Moisés escreveu verdades da Bíblia que estão até hoje valendo na Terra. E Moisés escreveu lá que Deus mostrou para Moisés o que tinha acontecido na criação, né? Moisés, quando subiu no monte, Deus, o Criador do universo, mostrou para Moisés como foi que Deus criou o universo. Como é que Deus criou as coisas. Então nós aprendemos pela narrativa da Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias, né? O universo foi criado em 6 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E o ser humano, o primeiro homem foi Moisés, foi Adão, que Deus criou ele no 6º dia.
E diz a Bíblia, lá Moisés escreveu, olha, Moisés naquele tempo não existia conhecimento medicinal e científico que nós temos hoje no final dos tempos, nós estamos vivendo, né? Tempo muito avançado em relação ao que era 3.500 anos atrás. Os homens engatinhavam ainda no conhecimento, de qualquer forma. Mas Moisés escreveu narrativa lá no Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra, né? E Deus formou o corpo humano e depois Deus soprou o fôlego de vida no corpo de Adão, né? E Moisés disse que Deus colocou, Moisés disse que Deus, né, então formou o homem com corpo, alma e espírito, né? E nós aprendemos isso depois lá, 1.500 anos depois, o apóstolo Paulo, ele confirmou essa realidade, que nós temos 3 partes, corpo, alma e espírito, ok? Então, quando Moisés disse que Deus criou o homem do pó da terra, né, então nós vemos que no corpo humano, segundo a ciência, agora, milhares de anos depois, a ciência descobre, a ciência confirma isso, que o ser humano ele é constituído de água e de uma massa. O nosso corpo humano ele contém água e tem uma massa. A maior parte do nosso corpo humano é constituído de água, né? Me parece que 80% do corpo humano é água. E 20% é uma massa, né? Que é o quê? A terra que Deus usou, vamos dizer assim, lá na época, lá no Éden, né? Na terra, Deus pegou um pouco de terra, né? E misturou com a água, e daí formou o quê? Formou o corpo humano, né? Que hoje nós conhecemos, que é o nosso corpo aqui na Terra, que a ciência medicinal aí, a medicina conhece, né? O corpo humano realmente tem água e tem espírito. E a Bíblia, em outra parte, diz que Deus é como um oleiro. Um oleiro faz um vaso, não faz um vaso? Um oleiro, uma pessoa que trabalha com olaria, com um oleiro que faz vaso, faz né, jarras de barro, né? Ele usa a terra, né? E usa também a água, né? E ele forma um vaso. Então logo indica o quê? Que Deus também é um oleiro que pegou o barro e pegou a terra, né? Pegou a terra, o pó da terra, e pegou a água, moldou aquilo ali tudo e já transformou isso, já fez isso num corpo humano, né? Então, Deus criou o corpo humano, né? Deus fez um boneco de barro. Deus fez o corpo humano do pó da terra e da água, né? E aí depois Deus soprou o fôlego de vida, o homem passou a viver, e dentro desse corpo Deus colocou o espírito humano e a alma humana que Deus criou na criação espiritual de Deus, e Deus colocou dentro do homem, dentro de Adão, certo? Dentro de Adão Deus colocou o espírito, o homem espiritual, que a Bíblia diz que em nós tem 2 homens em nós, o homem natural, que é esse homem aqui terreno, o homem da terra, que também em lugares é chamado de homem carnal, né? Que é voltado para as coisas da carne, né? Para satisfazer a carne do nosso corpo, né? Nossa carne quer comer, quer beber, quer vestir coisa cara, quer se vestir bem, quer andar bonito, né? Esse é o homem que a Bíblia chama de homem natural. O primeiro Adão, diz a Bíblia, o primeiro Adão é da terra. Foi feito da terra, né? Agora, depois, não vamos aprofundar nisso agora, mas futuramente nós vamos aprender que o segundo Adão é espiritual, é de cima, né? Que é Cristo. Nós vamos aprender isso posteriormente. Mas, o que nós queremos dizer é o seguinte, que a Bíblia é verdade. As verdades que estão na Bíblia vêm de Deus. Porque, olha, quando Moisés escreveu a Bíblia 3.500 anos atrás, Moisés narrou que Deus mostrou para ele que Deus formou o homem do pó da terra, né? Ok? E a prova evidente que hoje a ciência, multiplicada milhares de vezes ao longo desses milhares de anos, a ciência comprova que o ser humano ele tem minerais que estão na terra, ele tem sal, no nosso corpo tem sal, no nosso corpo tem ferro, no nosso corpo tem outros minerais, né, que existem na terra, que estão no corpo humano, que veio isso provando que o corpo humano veio da terra, né, ok? Muito bem. Então, nós vemos que a Bíblia é verdade, então nós temos que entender assim, que Deus usa a Bíblia Sagrada para orientar a sua criação, que somos nós, para que nós, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo as leis de Deus, conhecendo o plano de Deus, conhecendo a vontade de Deus, nós possamos moldar a nossa vida por essas verdades de Deus e nós possamos um dia nosso viver seja agradável a Deus, nós vamos aprender isso hoje nesse tópico, para que Deus possa nos achar dignos de entrar na vida eterna, vivermos com Deus para sempre, perfeito? Então, nós aprendemos assim que Deus ele é eterno, Deus é o único ser incriado, o único ser que sempre eterno. Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá, né?
E isso é que nós precisamos de aprender, que o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus único, é um Deus único. Isso que as pessoas têm que entender, a gente tem dificuldade de entender isso. Deuses, ó, a Bíblia mostra que deuses existem muitos, tanto no céu como também aqui na terra. Existem muitos deuses. Depois nós vamos aprender isso. Eu já toquei em alguns outros tópicos aí, que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, se não me engano, capítulo 8, ele diz que há deuses também no céu e deuses também na terra. Tá certo? Agora existe um Deus que é o Deus que só ele só possui a imortalidade. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia apresenta, o Deus que se apresenta na Bíblia, o Deus que a natureza revela que existe um Criador, né? Esse Deus, ele é um Deus único, ele é singular. Quer dizer, não existe outra pessoa igual a Deus. Não existe outra pessoa maior que Deus. Não existe outra pessoa antes de Deus. Porque Deus, segundo o Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em João, capítulo 4, que Deus é Espírito. Deus é Espírito e Deus busca que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Por Deus ser Espírito, Espírito não morre. Espírito, Deus é Espírito. E por Deus ser Espírito, ele é eterno. No sentido de que Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Então, significa o quê? Que nunca houve nada antes de Deus e nunca vai haver nada depois de Deus. Então, nem o nada existe antes de Deus. Nem o nada. E nem o nada vai existir depois de Deus. Por quê? Porque Deus é eterno, né? Não existe fim para Deus. Todas as coisas que existem no universo tem como princípio Deus, né? Porque diz a Bíblia que antes de Deus criar as coisas, não existia nada, né? Deus já existia, Deus é eterno. Mas houve um tempo na eternidade passada que Deus não tinha criado ainda as coisas. Aí diz na Bíblia, mostra na Bíblia outras passagens, nós não vamos poder ver tudo isso nessa live, porque senão fica muito longo. Deus resolveu no seu coração, na sua mente, na sua vontade santa, Deus desejou criar coisas, né? Para a sua glória, né? E um desses itens que Deus criou para a glória de Deus é o homem, né? Então nós vemos que nós temos que saber em que Deus nós cremos. Porque deuses, na própria Bíblia está escrito, existem muitos deuses, não só na terra, mas também no céu. Depois você pode ler na sua Bíblia aí. Você tem a sua Bíblia na sua casa. Ou seja, ela em papel, ou seja, ela no celular, né? Que hoje tem a Bíblia digital, você não precisa mais ter uma Bíblia de papel. Você pode ler a Bíblia no seu celular, na sua TV, ou no seu computador, né? Você pode ler a Bíblia. E você vai ver que o que eu estou falando é verdade. O apóstolo São Paulo, que é o apóstolo de Deus, ele disse, porque não existe, há deuses não só na terra, como também no céu. E há senhores não só na terra, mas também há senhores no céu. Porém, Deus é o Deus que criou todas as coisas. Então, todos os deuses que existem, seja no céu, seja na terra, todo tipo de vida, todo tipo de lugar, todo tipo de coisa que existe no universo, é a criação de Deus. Nada existiu antes de Deus. Então, Deus criou deuses, seres poderosos também, que têm poder de fazer muita coisa, mas que todos eles estão abaixo de Deus. Deus é o topo. Deus é o ser que a Bíblia chama que Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso. E por que Deus é chamado de Deus Pai Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, porque Deus é o Criador de todos os espíritos. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus é o Pai dos espíritos. Lá o apóstolo Paulo também dizendo lá em Hebreus, ele diz, olha, se nessa vida humana nós somos sujeitos aos nossos pais carnais, nossos pais, né? Nós nos sujeitamos aos nossos pais, muito mais devemos se sujeitar ao Pai dos espíritos, né? Então, todo espírito que existe no mundo, todo ser espiritual que existe no universo, ele é a criação de Deus. Ele não é, estava com Deus na eternidade passada. A Bíblia diz que Deus é o único ser, é a única pessoa que possui imortalidade. Então, as outras coisas que existem no universo, sejam coisas espirituais, ou sejam coisas materiais, físicas, né? Coisas visíveis ou invisíveis, os gases, né? Ok? Como nós vemos, tem centenas, conhecida pelo homem, tem centenas de formas de gás, né? E deve existir outros milhares ou milhões de gases
que o homem não conhece, não está ainda na capacidade do homem de conhecer. Mas tudo que existe é a criação de Deus. Então muitas pessoas dizem assim, deve existir vida em outro planeta. Não é possível que o ser humano está sozinho na Terra, não é? Você já viu isso? É uma indagação de muitas pessoas, né? Muitos cientistas, né? Muitas pessoas dizem, não é possível que só existe vida na Terra. Será que não existe outro ser inteligente no universo? Porque nós vemos que na Terra não existe só a vida humana, né? Na Terra existe muitas vidas, vida animal, vida vegetal, vida dos peixes, vida das aves e assim por diante, né? Mas um ser inteligente igual ao homem não se encontrou ainda, né? Então essa pergunta paira aí na mente dos cientistas, principalmente, das pessoas, né? Será que não existe outra civilização igual ao homem, talvez até mesmo inferior ao homem, ou até uma civilização mais inteligente que o homem? Pode existir, mas se existir foi Deus que criou. Não tem, entendeu? Porque de acordo com a Bíblia, o único ser que possui a imortalidade é Deus. Então subentende que todas as outras coisas que existam, não só aqui na Terra, como também nesse espaço sideral aí, né? Tudo que você encontrar, seja físico, com vida semelhante à do homem, ou mesmo vidas espirituais, como por exemplo os anjos são seres espirituais, né? Mas eles são criação de Deus, né? Deus é o criador de todas as coisas. Então nós precisamos de aprender a crer, nós temos que aprender a crer no Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas. E se Deus criou todas as coisas, obviamente, Deus também é o criador do homem, né? Nós viemos a esse mundo, não foi porque nós pedimos para existir. Adão não pediu para existir Adão. Não, Deus é um Deus responsável. Deus é o criador do primeiro homem, Adão. Certo? E diz na Bíblia que quando Deus criou Adão, um ser tripartido. Vamos aprender isso. Nós seres humanos, somos um ser tripartido. Vamos deixar de crer naqueles ensinamentos que existem vindo do mundo, onde diz que o ser humano é apenas um animal, ele não tem espírito, alma, morreu, acabou. Esse negócio de Deus não existe. Esse negócio de que existe céu e inferno, isso é mentira. Isso é as religiões que inventaram para dominar as pessoas, fazer medo para as pessoas, né? É incrível, mas é verdade. Esses ensinamentos existem no mundo. Não, isso daí é a religião que inventou esse negócio de Deus, de que tem um salvador, que tem recompensa para quem faz o bem e faz o mal. Não, o ser humano é um animal. E com isso daí eles criam medo nas pessoas. Aí as pessoas vão para a religião deles, né? Mas não é verdade isso daí. Isso é mentira. Essa informação aí é uma mentira. Deus é real. E a verdade que Deus é real é que nós vemos que há 3.000, vamos dar um exemplo, eu estou dizendo que há 3.000, mais ou menos, 3.500 anos atrás, Moisés escreveu que Deus fez o homem do pó da terra. Né? Ok? Foi feito do pó da terra. E hoje a ciência, milhares de anos depois, a ciência comprova que o corpo humano veio da terra. Né? A ciência com a tecnologia, o desenvolvimento científico que existe no mundo, a ciência chegou a comprovar de que nós, seres humanos, somos parecidos com o nosso corpo, é parecido com o corpo dos animais, né? Porque os minerais que tem no corpo do macaco, tem no corpo do homem. Os minerais que tem também no corpo do cavalo, tem também no corpo do homem. Muitos minerais são parecidos, né? O nosso DNA, né? Nosso genoma, né? É parecido com o genoma dos animais que existem na Terra. E o animal mais próximo do nosso genoma é o macaco, né? Eu tenho um genoma quase igual, quase idêntico ao genoma do homem, mas não é exatamente igual, mas é muito parecido, né? E aí eles atribuem o fato que viveram seres na Terra, há milhares de anos, ou há milhões de anos, né? Como eles dizem lá, os homo sapiens, que eles falam, né? Os hominídeos, né? Que viveram aí há 2, 3, 10 milhões de anos, não sei. E eles dizem que esses seres lá, eles são muito parecidos conosco, porque o corpo deles tem uma fisionomia parecida, eles andavam eretos como homem, e eles fizeram muitas coisas. Sim, mas isso não muda nada. Isso só prova que a Bíblia é verdade. Porque a Bíblia escreveu o quê? Se na Bíblia Moisés tivesse escrito, olha só, se Moisés tivesse escrito, olha, o corpo humano nosso veio do céu. Deus criou ele lá no céu e ele veio para a terra e Deus colocou o corpo humano aqui na terra. Aí hoje a ciência podia dizer que era mentira, né? Porque a ciência podia dizer, só tá vendo? A Bíblia ensina que o corpo humano ele é espiritual. Mas só que nós fizemos uma pesquisa aqui com a ciência, nós chegamos à conclusão que o corpo humano ele é da terra.
porque ele tem minerais da terra, ele tem água no corpo humano. Então essa narrativa da Bíblia de que o corpo humano veio do mundo espiritual, isso não é verdade, é mentira, não. A Bíblia diz que o corpo humano, Deus fez ele do pó da terra. Ok? Então isso é verdade, né? E por que os outros seres que viveram na terra, junto com Adão, ou antes de Adão, porque diz a Bíblia que Deus criou o homem no sexto dia, mas no quarto dia, no quinto dia, e no sexto dia, antes de Deus criar Adão, Deus já criou outros seres vivos também na terra, né? E nós já aprendemos nesse canal, só para... Eu estou fazendo um resumo aqui, que estou demorando um pouco a mais, desculpa, para mim entrar nas bem-aventuranças, ó. Mas, olha, vamos aprender o seguinte, que Deus, o nosso Criador, o Deus verdadeiro, esse Deus único, esse Deus singular, Criador de todas as coisas, esse Deus revela-se através dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, né? Então Deus deu uma informação há 3.500 anos atrás que o ser humano, o corpo humano foi feito do pó da terra. E hoje a ciência, com toda a tecnologia, todo o desenvolvimento científico, a ciência prova que o corpo humano é da terra mesmo. Então a narrativa da Bíblia é verdadeira, perfeito? A narrativa da Bíblia é verdadeira. E depois também Deus disse para Adão, quando Adão pecou, a Bíblia diz que, eu vou falar um pouquinho antes de Adão pecar, mas quando Adão criou Adão, Adão viveu na terra durante muito tempo com Deus, e Adão nominou toda a criação de Deus na época lá. Adão viu todos aqueles seres que eles chamam hoje de hominídeos, homens, sei lá, homo sapiens, homens neandertais, esses seres que eram parecidos com Adão. Adão viu todos eles, pá. Os dinossauros e outros seres que nenhum homem conhece, né? Porque já houve tantas catástrofes no mundo, e também já houve o dilúvio, né, que eliminou muitos tipos de vida que Deus havia criado, né? E nós vemos que Adão andou pela terra toda, e diz que Adão, quando ele terminou de ver toda a criação de Deus, nós não sabemos quanto tempo Adão demorou para ver toda a criação de Deus. Será que Adão fez isso em uma hora, em um dia? Não fez em um dia nem uma hora. Adão, para nominar toda a criação de Deus, toda a forma de vida que existia na terra, e a flora e tudo mais, Adão deve ter demorado milhares de anos, talvez milhões de anos. E Adão não morria. Por que Adão não morria? Porque Adão não tinha pecado ainda. A morte não estava em Adão. Ok? Então, veja só as verdades que você está aprendendo aqui. Veja só as verdades que está aprendendo aqui. Então, depois de Adão ver toda a criação de Deus e nominar toda a criação de Deus, diz a Bíblia que Adão se sentiu só. Porque ele não achou ninguém igual a ele. Outro ser igual a ele. Então Deus viu que não era bom Adão estar só. Aí Deus falou, falhei uma adjutora, uma companheira, uma amiga, né, uma pessoa para andar com Adão, para ser um complemento de Adão. Aí diz na Bíblia que Deus formou o corpo de Eva do pó, Deus formou o corpo de Eva de uma costela de Adão. Então nós vemos que Adão, o corpo de Adão veio da terra, do pó da terra. E quando Deus criou Eva, Deus formou Eva, Deus não formou Eva, o corpo de Eva do pó da terra. Não, Deus formou o corpo de Eva do corpo de Adão. Deus tirou a costela de Adão e dessa costela de Adão Deus formou o corpo da mulher, Eva. E o espírito e a alma de Eva veio da onde? Veio lá da criação espiritual de Deus? Não. O espírito e a alma de Eva veio do espírito e da alma de Adão. Porque quando Deus criou Adão, antes de Deus ter criado Eva, Deus já disse para Adão, ó, crescer, multiplicar e encher a terra. Né? Então, para se cumprir esse fato de se multiplicar, havia a necessidade de uma mulher, né? Okay? Então Deus criou a mulher, a fêmea, Adão era o macho, Eva é a mulher, é a pessoa fêmea, né? E o espírito de Eva e a alma de Eva veio do espírito da alma de Adão, se multiplicou. Antes era um homem, Adão, agora, quando Deus então formou o corpo de Eva do pó da terra, do corpo de Adão, né? Deus formou o corpo de Eva do corpo de Adão, de uma costela de Adão. E aí Deus pegou o espírito e a alma que era de Adão, multiplicou, né? Agora não é mais um só, agora é dois. Adão e Eva, duas pessoas, né? Que têm o mesmo espírito humano. Né? Ok? E desse casal, eles se multiplicaram através do relacionamento sexual deles, quando Deus colocou eles na terra, e eles geraram filhos, né? Os filhos deles, e os filhos deles depois se casaram, vamos usar a palavra casar, né? Se uniram, né? Como casal, e eles geraram muitos filhos, e netos, e bisnetos, tataranetos, e encheu a terra, né? Ok? E o resultado está nós aqui hoje na Terra. Puxa vida, essas verdades nós temos que aprender. Porque se você não aprender essas verdades de Deus, puxa, você vai ser enganado. Porque teólogos, filósofos,
Está cheio da terra, cada um ensinando uma coisa diferente da outra. Eles não se concordam entre si. Mas então é melhor que nós fazemos o quê? Nós ficamos com a palavra de Deus. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, falou assim, a tua palavra é a verdade está na palavra de Deus. Então nós vamos, nesse canal nós estamos aprendendo que o Deus verdadeiro, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele é o Deus Criador de todas as coisas. Por quê? Porque Deus ele é eterno. Deus não tem princípio, Deus não tem começo, Deus não tem meio, Deus não tem fim, Deus não existe nada antes de Deus. Todas as coisas que existem no universo veio depois de Deus, porque vem da criação de Deus, né? E a criação de Deus, ela pode, muita gente que não entende a Bíblia, entende, mas tem a mutabilização, né? Mas tem a evolução. Sim, as coisas que Deus criou podem evoluir, pode mutabilizar, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Tanto aí, nós vamos já ir de cara, né? Porque Deus criou Adão e Eva já veio de Adão. Eva não veio do pó da terra. O espírito de Eva não veio lá do céu. O espírito de Eva veio do espírito que Deus havia colocado em Adão, o espírito humano, que multiplicou para Eva. E o espírito e o corpo e a alma dos filhos de Adão vieram de onde? Vieram de Adão e Eva. Né? E nós hoje, nós existimos hoje, nós viemos da onde? Nós viemos dos descendentes de Adão e Eva, né? Porque eu estava no meu pai, vim do meu pai, da minha mãe, meu pai e minha mãe vêm do pai e da mãe deles. Se nós voltarmos na nossa linhagem, nós vamos chegar em Adão. Toda a humanidade, toda a raça humana. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é vermelho, se você... Não é importante. Todo ser humano é descendente de Adão e Eva. Por isso que a lei de Deus ela é válida para toda a humanidade. As promessas de Deus valem para todo mundo. As pessoas não compreendem isso. Né? Mas nós vamos hoje aprender um pouquinho aqui, nessa live aqui. Eu estou falando rápido, avançando, porque eu não posso... Eu gostaria de não precisar estar falando sempre na criação de Deus. Porque teve uma pessoa que já até me redarguiu. Ele falou assim, eu estou ouvindo o seu canal. Suas explanações, né? Mas só que eu acho que você fala muito da criação, muito de criação, muito de criação. Mas, puxa vida, pessoal, o problema da humanidade, um dos problemas da humanidade está o quê? Que as pessoas não entendem a criação de Deus. Não entendem Deus. E nesse canal, Deus está permitindo que esse canal venha à tona, venha à realidade hoje, no tempo que nós vivemos, para que as pessoas que tiverem a felicidade de alcançar, ouvir esse canal, eles aprendam que existe um ser que é espiritual, e que ele é eterno. Nunca houve nada antes de Deus. E nunca vai haver nada depois de Deus, porque não existe nem antes de Deus, nem depois de Deus, porque Deus é espírito e ele é eterno. Então, todas as coisas que existem no universo, seja grande, pequena, feia, bonita, maravilhosa, feia, seja o bem, seja o mal, tudo vem de Deus. Porque não existe nada antes de Deus. E nós aprendemos, então, pela Bíblia. Aí tem gente que fala assim, mas então Deus fez todas as coisas, Deus fez o bem e o mal. Não, Deus cria. O bem, nós temos que aprender isso. Eu já ensinei outras lives aí. Depois, dedica um pouco do seu tempo precioso para entender. Deus é o bem. Tudo que é bom vem de Deus. E o mal é o contrário do bem. O que é o mal? Mal é o contrário do bem. Então, se existe o bem, existe o mal. Se existe a verdade, também existe a mentira. Se existe o amor, também existe o ódio, né? Se existe a honestidade, existe também a desonestidade, né? Por exemplo, se existe dinheiro verdadeiro, existe dinheiro falso, né? Por que o dinheiro é verdadeiro? Porque existe dinheiro falso, né? Porque se não tivesse dinheiro falso, não existia dinheiro verdadeiro, né? Então o dinheiro verdadeiro existe porque existe dinheiro falso, né? Se existe pessoa falsa, é porque existe pessoa que não é falsa, né? Então, é isso que nós temos que aprender, que o mal, ele é tudo aquilo que é contra o bem, né? Então, se Deus e o bem vem de Deus, se Deus é o bem, então logo o mal não vem da pessoa de Deus. É isso que a gente tem que entender. O mal é tudo aquilo que é contra o bem. Depois nós vamos aprofundar nisso com mais tempo. Então, nós aprendemos assim, que Deus, então, é o criador do homem. Nós não pedimos para existir. Foi vontade de Deus criar todas as coisas, e entre todas as coisas criadas por Deus, Deus criou um ser que é chamado de homem, que é o quê? A humanidade, né? Nós viemos à existência não por escolha nossa, né? Porque nós não existíamos, né? Não é verdade aquilo que a gente ensina aí, né? Que nós, seres humanos, nós somos seres espirituais, que nós já existíamos com Deus na eternidade, e Deus pegou esses espíritos que eram filhos de Deus, e pegou e enviou eles aqui para a Terra. Não é verdade.
Não é verdade isso daí, isso não é verdade. Olha o que eu estou dizendo, não é verdade. A verdade é o que é? A verdade é que Deus criou um homem. Ó, Deus criou diretamente um homem. Esse homem que Deus criou, de acordo com o ensinamento da Bíblia, foi Adão. Adão era um ser humano como nós somos hoje, ele era uma pessoa. Certo? Que Deus criou o corpo dele do pó da terra, né? E soprou nele o fôlego de vida e colocou dentro dele o espírito e a alma dentro do corpo de Adão. O espírito que Deus criou também no sexto dia. E esse espírito humano ele foi criado do espírito que Deus tem. Lá em Malaquias capítulo 2, às vezes eu falo Malaquias capítulo 3, coitado, eu estou falando aqui da minha memória, e às vezes eu dou uma referência da Bíblia errada, né? Mas, você me desculpa se você de repente for lá em Malaquias 3, mas me parece que é Malaquias 2,15, onde diz que Deus tinha ele poder de fazer muitos espíritos, né? Mas Deus fez só um espírito lá, Deus fez um espírito humano, um espírito. E por que Deus fez um espírito? Por quê? Porque Deus busca uma descendência de piedosos, de pessoas igual a Deus. Entendeu? Deus procura pessoas que sejam pessoas justas, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus piedoso, é um Deus justo, é um Deus bom, é um Deus que ama a bondade, ama a misericórdia, ama a justiça, ama o bem. Deus ama a vida, Deus é vida, Deus, as coisas boas, todas as coisas boas vêm de Deus. Tudo que é bom que nós temos nessa vida vem de Deus. E Deus quer também que nós, seres humanos, Deus busca dessa descendência de Adão, desse espírito que Deus colocou em Adão, é dessa alma que Deus colocou lá no corpo de Adão. Deus procura homens, seres descendentes de Adão e Eva, que sejam pessoas também do bem, pessoas bondosas, misericordiosas, piedosas, pessoas justas, né? Pessoas que não fazem mal ao seu próximo, pessoas que não fazem mal à criação de Deus. Deus está buscando pessoas piedosas. Que nós aprendemos na Bíblia, já que Deus criou o homem com vontade própria, né? Nós aprendemos já em outras lives, depois você veja, que Deus criou o ser humano com vontade própria. Deus falou lá em Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós já aprendemos que Deus falou isso com quem? Com o seu Filho unigênito, que é Cristo, né? Por que a Bíblia chama que Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso? Porque Deus está pegando emprestado essa palavra? Pai. Não, essa palavra pai é cabível só a Deus mesmo, né? Porque Deus, de fato, é o primeiro pai que houve no universo. Porque antes de Deus criar esse mundo, criar todos os deuses e criar todas as coisas visíveis, invisíveis, coisas espirituais aqui desse mundo que nós conhecemos, Deus gerou um filho. Diz na Bíblia que Deus gerou um filho, que é o princípio da criação de Deus. Então, por causa desse filho, vamos dizer, é que Deus criou todas as coisas que existem. Tudo foi feito pelo Filho e para o Filho. E tudo foi feito por meio do Filho. Então o Filho de Deus, ele foi nascido de Deus, gerado de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é filho de Deus mesmo, nascido de Deus. Ele também é Deus, em natureza e essência. Né? Assim como nossos filhos aqui na Terra. Você que está me ouvindo, se você for uma pessoa casada, por exemplo, você não tem filho? O seu filho não é uma pessoa igual a você? Você é um ser humano, também ele é um ser humano, né? Você tem vontade própria, seu filho também tem vontade própria, né? Tá certo? Então, isso que nós temos que entender. Mas o seu filho, apesar de ser seu filho, ele não é você, né? Concorda? Vamos pegar um exemplo, você é casado, você tem 3 filhos na sua casa, 2 meninos e uma menina. Vamos dizer, uma família de 3 filhos, você e a esposa, coitado. Quem é uma autoridade dentro do lar? Quem é a maior autoridade dentro do lar da família? É o pai, né? Não é o pai? Porque se amanhã houver um problema na sua casa, vamos supor que chegue qualquer... Você tem os filhos lá, um filho com 15 anos, outro filho com 10 anos, outro filho com 5 anos de idade. E você está na sua casa, só para uma ilustração eu estou dando. Aí chega lá, uma autoridade lá na frente de sua casa, suponhamos, uma autoridade da prefeitura, ou do governo, ou um policial, e ele precisa falar entrar na casa. Ele vai pedir autorização para o seu filho? Não vai, né? Ele vai falar, seu pai está em casa? Né? Aí o filho vai dizer, não, meu pai está, eu vou chamar ele. Né? Aí aquela pessoa vai falar com o pai, ó, senhor, eu preciso de entrar na sua casa, que tem um problema aí na rua, assim, assado, e nós estamos verificando todas as casas, para nós sabermos se esse problema está acontecendo aqui na sua casa. Aí o pai é que vai decidir se ele pode entrar ou não, né? Porque o pai é uma autoridade, né, da casa. Assim também no universo,
A maior autoridade do universo é o Deus Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor Jesus Cristo, que também é filho dele, é Deus igual a ele, mas o Senhor Jesus Cristo é filho dele. E Jesus Cristo sabe disso, que o Pai é quem gerou ele. Então Cristo dá honra, toda a honra para o Pai. Né? Cristo louva o Pai. Porque Cristo veio à existência como pessoa, porque o Pai desejou ter um filho unigênito, onde tivesse esse filho todas as propriedades que o Pai tem. Temos que entender isso, né? E também Deus é Pai, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, todos os espíritos que existem no universo, incluindo o espírito do homem, o espírito dos anjos, todas as formas de espírito que existem no mundo, é a criação de Deus, né? Então, Deus é Pai também pela criação. Ok? Né? E depois nós vamos aprender, aproveitando, dar um gancho aí também, é que Deus também é Pai das pessoas que recebem Cristo como Filho de Deus. Então é uma filiação adotiva. Então a igreja, nós vamos aprender em outras tantas lives, não vou lá pesquisar tudo agora, eu já estou, né, o tempo está esgotando, mas nós vamos aprender assim que a igreja é constituída de pessoas desse mundo que Deus chama para a igreja, e essas pessoas que ouvem o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, e ele recebe Cristo como filho de Deus, Deus o adota, Deus o recebe também como filho. E você passa a ser um filho adotivo de Deus. A igreja são os filhos adotivos de Deus. Então nós temos, vamos aprender isso, Vamos aprender isso. Dê valor a essas verdades que nós estamos ouvindo. Vamos aprender isso, que toda a humanidade é filho de Deus. Todos os seres humanos é filho de Deus. Porque o nosso espírito vem da criação de Deus. Então Deus é pai de todo mundo por causa da criação, né? Como, por exemplo, as pessoas dizem assim, diz que Santos Dumont é o pai da aviação, o pai dos aviões, né? Porque o primeiro avião que existiu no mundo, vamos dizer assim, né, foi Santos Dumont que desenvolveu, né, no século passado, vamos dizer assim, né? Ele desenvolveu o avião, então, através da sua imaginação, da sua inteligência que Deus tinha dado para ele, ele era um homem inteligente, um homem sábio, né? E essa sabedoria vem de Deus, né? Porque toda a sabedoria que tem no mundo, o princípio dela é Deus, né? Certo? Agora a sabedoria que Deus dá para você, ou que Deus, por exemplo, Deus deu sabedoria pro diabo, né? O diabo tem sabedoria, né? Mas a sabedoria que ele tem vem da onde? Vem de Deus, né? Só que em vez dele usar a sabedoria que Deus deu para ele pro bem, ele usou pro mal, né? Ele se rebelou contra Deus e ele trouxe toda... É uma das causas desse sofrimento, dessa situação que existe no mundo. Mas a sabedoria que ele tem veio de Deus. Só que ele usou a sabedoria dele, o poder que ele recebeu de Deus, ele usou para o mal, né? Ok? Ele usou para o mal, né? Então nós também temos sabedoria dada por Deus, de acordo com a Bíblia. A sabedoria humana, ela vem de Deus. Agora você pode usar essa sabedoria para o bem ou para o mal, né? Tem pessoa que, no caso Santos Dumont, eles usou a sabedoria dele, vamos dizer, para o bem, né? Porque ele inventou o avião, ele criou o avião, por isso que ele é chamado pai da aviação, mas subentende que quando Santos Dumont criou o avião, ele não criou o avião para as pessoas estar fazendo guerra, né? Matando uns aos outros. Ele criou o avião com o intuito de que o avião fosse um meio de transporte rápido, né? Que as pessoas pudessem se locomover de um lugar para outro num tempo menor. Era para o bem da humanidade, né? Só que os homens, né, por causa da maldade, né, os homens, não, vamos pegar esse avião que corre pra caramba, vamos pôr bomba nele e vamos matar as outras pessoas. E aí estão usando uma coisa que foi feita por bem, por mal, né? Assim também é um ser humano. Deus criou o homem com vontade própria. Você tem sabedoria de Deus, você tem conhecimento de Deus. Tanto que Jesus falou assim, cuideis que virão muitos e enganarão a muitos, né? Virão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, enganarão a muitos. É possível você ser enganado. Para você não ser enganado, é preciso você usar sua inteligência, sua sabedoria, sua capacidade que Deus deu para você, e você escolher, ver, perceber quem está falando a verdade e quem está mentindo. Então, nesse canal aqui, nós estamos aprendendo que Deus, ele é o criador da humanidade. E Deus ama todos os homens. Perfeito? Esse negócio de dizer que Deus ama só os cristãos não é verdade. Esse negócio de dizer que Deus ama só os judeus também não é verdade. A verdade é que Deus ama os cristãos, Deus ama os judeus e Deus ama toda a humanidade. Todos os homens estão debaixo do amor de Deus. Por isso que todos nós comemos, bebemos e dormimos, né? Todos nós temos as nossas necessidades satisfeitas nesse mundo. Por quê? Porque é Deus que cuida de todo mundo, né?
Tá certo? Nós aqui no Brasil somos um país de maioria cristã, né? E todos nós aqui na Terra, aqui no Brasil, vivemos nossas casinhas, né? Nossas coberturas, tudo direitinho. Mas tem países no mundo que as pessoas não são cristãs. A maioria não é cristão, nem conhece Cristo, nem sabe quem é Cristo, nunca ouviu falar de Cristo. E eles lá também têm suas casinhas, tudo arrumadinho, chove, tudo direitinho, a terra produz e tal. Quem cuida deles? Deus que cuida deles. Deus também ama eles. Apesar que ainda eles não entenderam o evangelho, não compreenderam, mas eles são objeto do amor de Deus. Então, nós sabemos que Adão e Eva caíram, né? Nós vemos em outras lives aí, o pecado entrou no mundo, por isso, pelo pecado veio a morte, né? E a morte, diz a Bíblia, passou para todo mundo, né? E aí nós vemos esse sofrimento aí, que é resultado da desobediência de Adão, né? Diz a Bíblia, por causa da desobediência de um só homem, né? O pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio a morte, né? E toda essa consequência que nós vemos aí no mundo, né? Esse sofrimento, essas desigualdades que existem na Terra, né? E também nós vemos que tem outro responsável pelos pecados, também pelo sofrimento do mundo, que é o inimigo de Deus, né? Deus tem um inimigo espiritual, que é um ser criado por Deus, era um anjo de glória, né? Que Deus criou no primeiro dia lá, e Deus colocou ele sobre toda a criação de Deus naquela época, em cima da maior de todos os anjos, só que ele invejou a posição de Deus, né? Quis ser igual a Deus, e Deus, que conhece tudo que está no coração do homem, e tudo que está no coração da sua criação, Deus expulsou ele do céu e ele veio e interferiu na relação entre Deus e o homem, né? Enganou Eva, né? E Adão também pecou, e com isso entrou essa situação que nós vemos hoje na Terra. Todos nós morremos, né? Então, mas Deus ama o homem, Deus não quer que o homem morra. Nós aprendemos em outra live aí que existem 3 mortes, pelo menos eu vou citar 3, né? Vamos dizer que são as 3 principais formas de morrer, né? Espiritualmente tem 2 tipos de morte, que é a primeira morte, que é você se separar de Deus, você está vivo na carne, no corpo, na vida humana aqui na Terra, você está vivo, mas espiritualmente você está separado de Deus por causa dos seus pecados, ok? Isso já é morte, porque de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus é vida, Deus é de onde vem todas as formas de vida, todo o suprimento da vida de qualquer criatura nesse universo vem de Deus. Então a verdadeira vida é Deus. Se você vive separado de Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas desobediências, por causa dos seus erros, Deus é, como Deus, a Bíblia mostra que Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus caridoso. E você é uma pessoa que de repente é uma pessoa maligna, uma pessoa que faz más obras, prejudica os outros. Diz a Bíblia que apesar de você estar vivo na carne, você está vivo aqui na Terra, mas espiritualmente você está morto. Essa é a primeira morte, essa separação que nós vivemos na Terra aqui, quando vivemos sem Deus, né? Sem os mandamentos de Deus, sem a vontade de Deus. Você está vivo na carne, né? Comendo, bebendo, dormindo, casando, dando casamento, mas espiritualmente você está morto. Mas também a Bíblia mostra que espiritualmente existe mais uma morte. Qual é essa próxima morte? Essa próxima morte é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Isso significa o quê? Que nesta vida humana, apesar de você estar separado de Deus por causa dos seus pecados, mas Deus pode resgatar você através das verdades do Evangelho, de você receber os ensinamentos de Deus, as doutrinas de Deus, e você guardar, mesmo que você estava cometendo pecados, vivendo uma vida pecaminosa diante de Deus, mas através das verdades do Evangelho, você pode parar de fazer aquilo, pedir perdão para Deus, se voltar para Deus, passar a ser uma pessoa justa, uma pessoa amorosa, uma pessoa correta, e você passa a viver diante de Deus já nesta vida, e você não vai cair na segunda morte, que é a eterna separação de Deus. Isso que é morte. Não é que você vai deixar de existir, como muitas religiões ensinam. O ser humano não existe mais, morreu, acabou. Isso não é verdade. Depois vamos nos aprofundar nisso, né? Então, rapidamente aqui, Deus, como Deus criou o homem, e Deus é um Deus responsável, Deus ama todos os homens, bons e maus. Essa é a verdade, que Jesus mesmo disse. O Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos, né? Deus é misericordioso para com todos, né? Ok? Né? Nesta vida aqui na Terra, todo mundo está debaixo da misericórdia de Deus. Ok? Da longanimidade de Deus, né? Mas Deus é um Deus responsável, assim como nós também nessa vida humana. Quando você gera filho, você se casou, você gera 2, 3 filhos, 4 filhos, 10 filhos, né? Você não cuida dos seus filhos, você não é responsável pelos seus filhos. Às vezes seu filho dá um trabalho, mas um assim, outro é de outro jeito, mas o pai cuida de todos os filhos, né? Não é verdade? Ora, se nós, sendo mal de Jesus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus, né, que é perfeito, que é santo, esse Deus verdadeiro, que nós devemos adorar, crer e servir, é o Deus verdadeiro, que não é qualquer Deus, né? Porque diz que existe deuses na Terra, tem gente que adora deuses, mas que não é ainda o Deus verdadeiro.
Que o Deus verdadeiro, a Bíblia diz que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Significa o quê? Que não existe ninguém no universo mais poderoso do que Deus, né? Ninguém pode impedir que Deus faça a sua vontade. Mas Deus pode frustrar o plano de outros deuses, de outras forças que existam, sejam elas espirituais ou até carnais da terra aqui. Deus pode, né, frustrar. Mas ninguém pode frustrar o plano de Deus, né? Deus vai cumprir o seu plano cabalmente, né, ao longo do tempo, até o tempo que Deus achar que Deus pode lutar para salvar mais pessoas, salvar o homem que Deus criou, tá certo? Mas então nós já aprendemos em outras lives aí que Deus, ele deseja salvar todos os homens, né? Você pode ler em 1 Timóteo 2,4, né? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos, né? Que cheguemos ao conhecimento da verdade. Todos os homens. Então todos os homens incluem o quê? Os homens bons e os homens maus, né? Deus quer salvar todas as pessoas, que nós sabemos, já aprendemos em outras lives, que existem dois tipos de seres humanos na Terra. Dois tipos, ó. Dois tipos de pessoas na Terra. Todos são descendentes de Adão e Eva. O homem justo e o homem injusto. O homem bom e o homem mau. Né? O homem que pratica o bem e o homem que pratica o mal. Existem dois tipos de pessoas na Terra. Mas a Bíblia diz que Deus ama todos os homens. Né? Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, o que é justo, Deus quer salvar. E o que é injusto, Deus também quer salvar ele ainda. É incrível, né? E eu posso rapidamente falar aqui, é que nem você tem, vamos, pensa comigo, eu vou falar novamente de uma pessoa casada. Ele casou, tem a esposa, é uma pai e a mãe. E aí você tem dois filhos. Um filho é super obediente, um filho é bom, né? Um filho é amoroso, um filho é cuidadoso com o pai e com a mãe, né? Um filho é obediente, né? Sempre está em harmonia com o pai e a mãe. Mas o outro filho, às vezes, é desobediente, é mais rude, é mais, né, mais negligente, né? Não é tão chegado ao pai e à mãe, né? Entendeu? É teimoso. Mas você não ama ele? Você quer o mal do teu filho, porque teu filho eu quero que meu filho morra, seja atropelado na rua. Não, ninguém quer. Nem um homem sem consciência, que tem um filho que é rebelde, quer que que o seu filho sofra uma situação, né? Ele tenta, filho, cria juízo, filho, pô, o papai tá falando com você, tá ensinando, filho, não faz isso, você anda de moto, você anda em alta velocidade, filho, eu já ensinei pra você tem essa moto, mas não é pra você sair correndo, filho, pra você cair, morrer, ficar doente, ressuscitado. O pai não luta com o filho? Deus é a mesma coisa, cara. Desculpa. Deus não criou o ser humano para Deus ter prazer no sofrimento ou na desgraça das pessoas, não. Deus quer que mesmo aquelas pessoas que estão caminhando para a perdição eterna, isso é real, vamos aprender isso depois, Deus quer salvar ele ainda, Deus dá tempo, é como meu pai, que tem um filho que anda de moto, anda em alta velocidade, não tem mulher que anda aí na rua, rapaz que anda fazendo todas as peças, né, empinando a moto, coisa e tal. Será que a mãe dele, o pai dele acha bonito aquilo aí? Às vezes o pai, filho, não faz isso, filho. Filho, você vai... Mas não chega uma hora que às vezes o filho, tanto o pai falar e ele insistir em continuar naquela situação, às vezes ele morre, não morre? Num acidente, uma coisa que ele mesmo provocou. Né? Se ele tivesse ouvido o pai e a mãe, ele não teria morrido naquele tempo ou estar naquela situação que ele está. Mas o pai e a mãe, quando morre, o pai e a mãe não podem fazer mais nada. Pois, apesar de amar o filho pra caramba, o filho morreu, né? Agora não tem como ele salvar mais o filho. Né? Agora já era, vai enterrar o filho e morreu, acabou aquela relação. Deus também é a mesma coisa. Nessa primeira morte espiritual, Deus pode salvar o homem. Então Deus está lutando com a humanidade para mostrar para a humanidade que tipo de ser humano que vai viver para sempre com Deus na eternidade. E Deus quer o quê? Que as pessoas que estão no bem, já praticando, sejam pessoas justas, boas, que você continue na justiça, no bem, não se desvie do bem para o mal. E as pessoas que estão fazendo mal, praticando mal, pessoas incorretas nessa vida, Deus quer que você deixe essa vida dissoluta que você tem, essa vida irresponsável que você tem, e você se volte para a verdade, para a vida, para que Deus possa salvar você também, ok? Então nós vemos que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, né? Então nesse canal nós estamos aprendendo que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Todos. Sem exceção. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens, todos os seres humanos sejam salvos. É desejo de Deus. Porém, nós já aprendemos em outras lives, você pode ver depois, que Deus criou o homem com vontade própria. Né? Deus deu ao homem o livre-arbítrio, que nós chamamos hoje de livre-arbítrio. Né? Na Bíblia não é escrito livre-arbítrio. Uma palavra que surgiu posteriormente ao longo da gramática humana, né? Ou livre vontade. Deus criou o homem com livre vontade. Deus quer, Deus deseja
que nós vivamos de acordo com a sua lei, com a sua justiça. Mas se você, não, eu não quero saber de Deus, de nada, se eu morrer, se eu for para o céu, inferno, para mim não me interessa, eu não creio que Deus existe, eu vou fazer o que eu quero, porque o meu professor lá falou que Deus não existe, que o ser humano não é criação de Deus, nós somos descendentes dos macacos, o cara disse que nós somos macacos. Até na escola que eu estudo tem lá um desenho na parede mostrando a evolução do homem, né? Que andava torto, depois ele foi evoluindo, hoje é um homem ereto. Deus não existe, isso é mentira. É seu direito, né? Deus deu ali vontade para você, né? É que nem esse pai, né? Que fala pro filho, filho, não anda correndo, filho, cuidado. Mas o filho, pai, eu sei o que eu tô fazendo, pô, deixa pra mim. Aí um dia ele faz uma besteira, morre. O pai, coitado, não pode fazer nada por ele, né? Deus também é a mesma coisa. Deus está querendo salvar a humanidade, mas a humanidade muitas vezes quer viver a vida dissoluta, né? De rebeldia contra o Deus criador dele, né? Então nós vemos aqui, ó, que Deus vai salvar a humanidade. A humanidade não vai se perder, a humanidade toda, né? Tem uma parte da humanidade, infelizmente, vai se separar de Deus por livre vontade dela, não é de Deus, né? Tá certo? Não é de Deus. É que nem um pai cria os filhos, acho que os pais criam filhos para os filhos sumirem no mundo e nunca mais dar notícia. Não, nenhum pai cria isso. Todo pai cria os filhos para que os filhos cresçam enquanto infante, né? Enquanto pequeno, viver junto com os pais, mas quando você chegar à maturidade, você pode casar, ter sua esposa, seu filho, formar seu lar, mas se o pai quer que seu filho continue, mesmo assim, depois de casado, continue vendo, ver o pai. Ô papai, então, chegamos aqui, pô, aquela festa, faz aquele churrasco, faz aquela, né? O pai não, nenhum pai quer criar um filho, que o filho amanhã vá para um lugar e nunca mais dê notícia, né? Nunca mais tenha saber se ele está vivo ou morto. Nenhum pai quer isso, pô. Nenhum pai de cabeça normal e nenhum filho de cabeça normal vai querer também se separar do pai. Agora, mas não existe essa realidade? Pessoas que às vezes têm criado ali, depois vai embora para um lugar, vive lá, o pai vive, às vezes morre com 70, 80 anos, e o filho saiu de casa com 20 anos, já faz 50 anos que o filho saiu, e ele nunca mais não sabe se o filho está vivo ou está morto. Não é o desejo de nenhum pai, né? Deus também criou o ser humano, não vamos se separar de Deus eternamente, né? Essa separação aqui foi por causa de um fato que aconteceu e que nós estamos sofrendo as consequências desse fato. Mas Deus quer salvar nós dessa consequência desse fato, que é o quê? Que é a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Na eternidade sem Deus, que a Bíblia chama de, né, depois eu vou explicar, lá você vai continuar existindo, você vai continuar sendo você. Nós temos que aprender que o ser humano, ele é externo. O ser humano, a partir do dia que Deus criou o homem, no sexto dia, o homem passou a ser um ser eterno. O nosso corpo humano, ele é finito, né? Porque nós vemos as pessoas morrer na Terra aqui, porque o nosso corpo é da Terra, né? Como a Terra também não é eterna, essa Terra que nós vemos não é eterna, porque a Bíblia diz enquanto durar a Terra. O nosso ser homem natural também aqui, ele não é eterno. Ele também morre, como nós, senão ele tirar isso, né? Porque nós já vimos nossos parentes, vizinhos, amigos morrendo, né? Vão embora e não volta mais, né? Mas o homem espiritual, ele não morre. O ser espiritual, criado por Deus, que é o nosso homem interior, nosso homem espiritual, esse espírito humano que veio de Adão, que veio de Deus, da criação espiritual de Deus, Deus colocou em Adão, e Deus disse crescer e frutificar e multiplicar e encher a terra, nós somos descendentes de Adão e Eva. E o nosso espírito que temos em nós, eles veio da criação de Deus em Adão e Eva. E esse espírito, o espírito não morre, espírito é eterno. Vamos aprender isso. Entendeu? Vamos aprender isso, que nós nunca vamos deixar mais de existir. Nós vamos existir durante talvez 50, 70, 80, 100 anos aqui na Terra, mas depois, no futuro, nós não vamos poder aprofundar nisso agora, os que morreram vão ser ressuscitados, Deus vai julgar os seres humanos, e Deus vai ali nos seres humanos decidir quem vai para a vida eterna e quem não vai para a vida eterna. Pô. E os que não vão para a vida eterna vão viver eternamente, num mundo maravilhoso, que nós vamos aprender depois de tantas outras lives. E os que não vão para a vida eterna, vão para um outro lugar, que não é um lugar de glória, é um lugar de desonra, um lugar de infelicidade, um lugar de desprezo. Mas você lá vai viver eternamente naquela situação e não tem como mudar mais. Então, como Deus não quer que nós caiamos nessa situação, Deus quer que nós mudemos, Deus está dando esse tempo para nós aqui na Terra, para nós conhecermos a verdade. E uma das maneiras de nós conhecer a verdade é através da palavra de Deus, a Bíblia, é através de Deus também ter canais para Deus comunicar, né? Então, hoje, nesse tempo, Deus está usando esse canal e esse pequeníssimo ser humano aqui na Terra,
esse pequeníssimo ser humano, esse desprezível ser humano, eu não sou nada na Terra. Eu sou um cidadão comum como todo mundo aí, não tenho valor, né? Ok? Eu tenho o valor que todo mundo tem, né? Mas eu não sou nenhuma figura importante da Terra, né? Eu sou um ser humano e Deus está usando esse pequeno vaso aqui para dispensar para nós, ouvintes desse canal, essas verdades eternas, né? Então, nós vemos assim, então eu disse já em outras lives aí que Deus deseja salvar os homens, todos os homens, e Deus vai salvar as pessoas de todas as raças, todos os polos da terra, de todos os quatro cantos da terra, Deus vai salvar pessoas, e inclusive de todas as gerações. E nós vamos saber agora, no sermão da bem-aventurança, quem são as pessoas que vão ser salvas, quem são as pessoas que são cidadãos do reino dos céus. Qual o caráter das pessoas que vão viver no novo céu e nova terra que Deus preparou de acordo com a Bíblia antes da fundação do mundo. Deus já deu, porque nós sabemos rapidamente que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus é o único ser eterno. Então Deus conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Deus é o Deus verdadeiro, é o único Deus que pode falar do futuro. Porque Deus conhece todas as coisas que vão acontecer, todos os fatos, todos os eventos que vão acontecer no futuro. Deus sabe. E Deus também sabe de tudo que já aconteceu, né? Porque Deus é eterno, não aconteceu nada antes de Deus. E nem vai acontecer nada depois de Deus, porque Deus é eterno. Perfeito? Então nós vemos assim, que Cristo aqui no Sermão do Monte aqui, e nas bem-aventuranças, Cristo mostra as características daqueles que vão viver na eternidade, né? Que vão viver com Deus na eternidade. Perfeito? Então nós vemos que em Mateus capítulo 5, né? Nós vamos ver agora, vamos ler as bem-aventuranças aqui rapidinho, para nós aprendermos essas realidades de Deus, certo? Então Cristo, que é o Filho de Deus, Cristo veio na Terra, né? E Cristo, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, Salvador da humanidade, não é Salvador. As pessoas pensam que Jesus é o Salvador só da igreja. Não, Cristo é o Salvador, Cristo. Depois nós vamos aprender, é muito longo, né? Se eu falar tudo agora, mas vamos ficar aqui no Sermão do Monte, senão a gente não consegue. Mas em outras lives eu vou aprofundar. Mas nós queremos saber o seguinte: quem vai viver na vida eterna? Muitas pessoas pensam que só os judeus é que vai ser salvo. Né? O povo judeu, lá, o povo de Israel, lá, eles acham que eles é o povo de Deus e que Deus vai salvar eles. Né? Ok? Que o Messias vai vir para salvar eles. Né? E os cristãos na Terra, que estão distribuídos em milhares de religiões chamadas cristãs, os cristãos também, a grande maioria, acham que Deus vai salvar também eles. Né? Por isso que existem centenas de igrejas na Terra, centenas, milhares, que são intituladas igrejas cristãs, né? Que tem os nomes lá, incluindo na designação da sua denominação, da sua igreja, tem o nome de Cristo, né? Igreja tal, e todas elas se identificam como cristão. E elas todas acham que Jesus vai vir salvar eles. Né? O que os outros não vão ser salvos, né? Ok? Essa é uma parte desse cristianismo que é assim, né? Que uns vão ser salvos, outros não vão ser salvos, né? Que para você ser salvo, você tem que, por exemplo, tem igrejas cristãs que diz que para a pessoa ser salva, por exemplo, no caso da mulher, eles indicam que a mulher, para ser salva, ela tem que ter o cabelo comprido, né? Se a pessoa não tiver o cabelo comprido, a mulher corta cabelo, não vai entrar na vida eterna, vai se perder. Tem até gente que diz que já foi no inferno e chegou lá, viu as mulheres cortam cabelo aqui na terra, tá tudo lá no inferno. Ok? Sofrendo, né? Mas isso não é ensinamento de Deus, é ensinamento da mente dos homens, das religiões dos homens, que foi criado, né? Porque de acordo com a Bíblia, tem um versículo lá em Romanos que diz que o homem, por não conhecer a justiça de Deus, estabelecer a sua própria justiça para ser salvo. Outros dizem que você, para ir para a vida eterna, para você ser salvo, diz que você tem que pagar o dízimo, né? Se você não for dizimista, não paga o dízimo, você é ladrão. E você não vai entrar na vida eterna, né? A religião dele que ensina assim, mas não existe ensinamento na Bíblia. Que você, para ser dizimista, para você ir para a vida eterna, você tem que ser dizimista. Não tem ensinamento da Bíblia. Né? As pessoas não entendem o que é o dízimo. O dízimo foi um mandamento de Deus que Deus deu para a nação de Israel. Deus fez um concerto com a nação de Israel há milhares de anos atrás, e quando Deus tirou eles da terra do Egito e levou eles para a terra que Deus prometeu para eles, Deus lá, antes deles chegar lá, no Monte Sinai, Deus deu uma lei para Moisés, que era para o povo de Israel. Na terra, naquele tempo, já existia centenas de nações na terra, mas esse concerto Deus não fez com as outras nações. Deus fez com o povo de Israel.
E entre esses mandamentos que Deus deu para Israel, Deus deu, por exemplo, o dízimo, né? Como uma lei que o povo de Israel tinha que cumprir, pagar 10% do que eles ganhavam. Mas o povo de Israel tinha que fazer isso, não eram as outras nações. Esse mandamento não foi ordenado para os outros povos. Só que as religiões que não entendem a Bíblia, eles querem impor aos cristãos, que é constituído tanto de judeus como de gentios, quer impor também dentro da igreja os mandamentos que Deus deu para Israel. E principalmente o dízimo, porque envolve dinheiro, né? Envolve renda, né? Mas não é ensinamento de Cristo, nem é ensinamento dos apóstolos, se cobrar dízimo dos cristãos, certo? Ok? Então, nós vamos aqui aprendendo nas bem-aventuranças o tipo de pessoa que vai para a vida eterna. Jesus aqui revelou para os discípulos dele quem é as pessoas que vão viver na eternidade com Deus, no novo céu e nova terra. Vamos aprender aqui, Sermão do Monte, né? Diz aqui no capítulo 5, você tem na sua Bíblia aí, você pode ler. Eu não posso esmiuçar aqui e falar muito profundamente, porque o tempo não vai permitir. Nós estamos já com 1h05 de tópico, né? E eu vou ter que abreviar aqui para poder, mas pelo menos só para nós entendermos. Olha, o Senhor Jesus, vendo Jesus, só frisando novamente para que você depois leia na sua Bíblia, né? Para você entender e ver que o que eu estou lendo aqui não é palavra minha, não é ensinamento meu, está na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que nós vimos que a Bíblia Sagrada é um livro verdadeiro, né? Porque há 3.500 anos atrás, Deus falou para Moisés que fez o homem, o corpo humano do pó da terra, e hoje a ciência, milhares de anos depois, prova que o corpo humano realmente veio da terra, porque no corpo humano existe uma pequena massa, né? E a maior parte da massa do corpo humano é constituída de água, né? Que é um elemento da natureza, a água, né? Que foi criada por Deus. E também outra parte, que é uma massa pequena, que veio criada do pó da terra, que contém os minerais que estão na terra. Então isso prova que a narrativa da Bíblia é verdadeira. Então essa narrativa aqui que está na Bíblia, aqui o Sermão do Monte, onde está as 9 bem-aventuranças de Jesus, é verdadeira também. Podemos crer na Bíblia como um livro verdadeiro. E nós vamos agora entender mais ainda que esse livro é verdadeiro, que esse livro, Cristo não veio na terra para salvar só os cristãos, como muita gente pensa. Jesus veio na terra para salvar só os judeus, mas esse ensinamento não é de Deus, porque nós vimos que lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, toda a humanidade. Deus é o criador da humanidade. Deus não é o criador só do povo de Israel. Nem Deus é o criador só do povo brasileiro. Deus é o criador só do povo americano. Deus é o criador só do povo japonês. Deus é o criador só do povo chinês. Não. Deus é o criador de todas as raças que existem no mundo. Porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Fomos criados em Adão e cada um de nós nascemos no nosso tempo e cada um de nós nasceu num lugar da terra, né? Uns nasceu no sul, outros nasceu no norte, outros nasceu no leste, outros nasceu no ocidente, né? Todos nós somos seres humanos, ok? E Deus ama todos os humanos. E esse ensinamento de Cristo aqui é válido para toda a humanidade, não é só para a igreja, como muitas pessoas imaginam. Que Jesus aqui está ensinando o tipo de cristão que vai ser salvo. Não, não é o tipo de cristão que vai ser salvo. É o tipo de homem que vai ser salvo. Vamos aprender agora. Ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, então nós temos que aprender isso. Olha, Jesus subiu no monte, uma multidão estava ali com Jesus, não sabemos quanto era essa multidão, quantas pessoas que era, se era 5.000 pessoas, se era 10.000 pessoas, né? Nós não sabemos, era muita gente, né? E no meio dessa multidão tinha os discípulos de Jesus, que eram os apóstolos, né? Aqueles mais próximos de Jesus, que Jesus havia chamado, né? Que nós já comentamos isso. Jesus chamou Pedro, chamou João, chamou Bartolomeu, chamou André, chamou Judas, chamou Mateus, chamou outros apóstolos, né? E esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, né? Eles se assentaram próximo a Jesus e Jesus começou a ensiná-los. Jesus aqui estava ensinando os apóstolos para que eles conhecessem o plano de Deus para salvar o homem. Para que eles entendessem a economia de Deus em lidar com a humanidade. Como vai ser os tipos de pessoas que vão herdar a vida eterna, que vão para a vida eterna, que vão viver no novo céu e na nova terra. Então Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então Jesus falou, a primeira bem-aventurança, bem-aventurado
os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. De Deus. Deus não está dizendo aqui, bem-aventurados os cristãos que são humildes de espírito. Não. Cristo não está falando aqui, bem-aventurado os ricos que são humildes de espírito. Não. Jesus está dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, toda pessoa nesse mundo que é humilde de espírito, pode ser um homem pobre. Nesse mundo existe mais pobreza do que riqueza, né? Existe riqueza suficiente para todo mundo, mas só como muitos, né, se apodera de maior riqueza, né? Uns até por causa da sua própria capacidade que Deus deu para ele, então ele consegue juntar muita riqueza sem ser desonesto, né? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa decente, né? E que mesmo assim ele consegue ser um homem rico sem defraudar o próximo. Mas tem muita gente também que é rico, não é porque ele tem capacidade, é porque ele usa a capacidade, ele usa de artimanhas, né? Para enganar as pessoas e com essas artimanhas ele consegue também ficar rico, ok? Mas a Bíblia diz que os humildes de espírito, deles é o reino dos céus, né? Então, você pode ser um homem rico, você pode ser um homem pobre. Se você é uma pessoa humilde de espírito, aquela pessoa que não faz o mal para o seu próximo, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que olha de cima para baixo, vê outra pessoa e já acha que porque você tem um carro bonito, porque você tem um diploma na parede lá, você acha que você pode desprezar os outros, né? Nem cumprimentar, nem se doer da situação da outra pessoa, né? Mas aquelas pessoas humildes são aquelas pessoas que, né, com licença, posso entrar, né? Desculpe, né? Coisa e tal, a pessoa que, às vezes até um homem rico, mas é um homem humilde, né? Tem pessoas ricas, mas é humilde, é a pessoa que trata os outros com dignidade, com respeito, né? Ajuda as outras pessoas, né? Às vezes sofre até uma arbitrariedade, né? Uma injustiça, mas ele, como ele é humilde, ele até deixa para lá, né? Ele não vai... Esse tipo de pessoas é que vai dar vida eterna, olha só. Então, no mundo, os homens, as pessoas que são humildes, têm um espírito humilde, né? Às vezes você mesmo é pobre, porque tem pobre que às vezes ele é pobre, mas ele não é humilde, né? Geralmente os pobres são humildes, né? Geralmente os pobres são humildes, né? Os pobres são as pessoas até mais humildes que tem na Terra, são as pessoas pobres, porque até pela condição social dele, econômica, né? Ele até é obrigado a ser humilde, né? Porque se ele for meio orgulhoso, meio arrogante, ele já vai ser desprezado, mais ainda, porque ele já é pobre, mas o pobre arrogante, aí mais ainda, né? Mas os pobres são humildes, né? Que os pobres se sujeitam a fazer serviço para o outro, às vezes ganham até um pouquinho, né? Isso, aquilo lá, e trabalha com honestidade, né? Não pega nada dos outros, não usa a pobreza dele para roubar, né? É uma pessoa que aceita a sua condição, né? Ok? Que nesse mundo, nós nascemos nesse mundo, cada um tem uma condição, né? Tem pessoa que nasce nesse mundo, os pais dele já são ricos, né? Ele já nasce na riqueza, né? Ele não sofre nenhuma discriminação, porque ele é rico, né? Mas tem pessoas que nascem nesse mundo já nascem na pobreza, os pais são pobres, né? E os pobres desse mundo geralmente são desprezados, são dados as coisas de segunda classe para os pobres, né? Ok? Então você tem que ser humilde. Mas os pobres, porque já nasce, o pai é humilde, a mãe é humilde, já nasce num lar humilde. Então a tendência dele é ser humilde, né? Então a Bíblia diz que bem-aventurados os humildes. Cristo ensinou, bem-aventurados os humildes. Depois a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, chorar, muitas vezes, é importante chorar, né? As pessoas que choram nesse mundo por causa da injustiça, por causa de um sofrimento que ele está passando, né? O choro tem valor diante de Deus, né? Então Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tem outra passagem da Bíblia que Jesus falou assim, ai de vós que agora rides, porque um dia chorareis e lamentareis. Então tem pessoas nesse mundo que vivem só na gazarra, né? Não acha que tem que chorar pela situação dos outros, até pela situação dele mesmo, né? Mas Jesus diz aqui, bem-aventurados que choram. Então as pessoas no mundo que choram por causa das circunstâncias, por causa da injustiça do mundo, por causa das coisas que acontecem que vem sobre a pessoa, muitas vezes, que você não buscou, não desejou, mas viu uma situação, né? Você, às vezes, é uma moça de bom coração, né? De boa intenção, casa com um rapaz, né? Que você acha que ele vai cuidar de você, vai amar você, vai respeitar você, e às vezes, depois que você entra no casamento, às vezes aquele homem vai fazer você sofrer, vai fazer você chorar, né? Vai maltratar você, e você está chorando, mas o choro tem peso de glória, né? Deus está vendo as pessoas que estão sofrendo nesse mundo, né? Não é porque você está chorando, que o teu choro Deus está vendo. Ok?
Então Jesus disse, bem-aventurados que choram, né? Porque eles serão consolados. Consolados por quê? Por Deus, né? Um dia você vai entrar num lugar que você não precisa mais chorar. Lá não vai haver mais choro. Lá você não vai ser mais injuriada, nem perseguida, nem vai sofrer mais violência. Né? Lá vai ser um mundo de paz e justiça na vida eterna. Entendeu? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, as pessoas do bem, né? Aquelas pessoas que às vezes têm direito sobre uma coisa, mas ele, como é uma pessoa mansa, né? Ele às vezes até perde aquele direito, né? Ele deixa aquilo para lá, né? Ele não vai brigar, ele não vai agredir a outra pessoa para tomar o que é dele, o que é direito dele até, né? Ok? Então essas pessoas mansas, que muita gente fala, pô, cara, você é boba, se fosse eu ia lá e arrebentava o cara, né? Tem gente que é assim, né? Às vezes uma pessoa, você conta para a pessoa, olha, assim, assado, aconteceu comigo, e a pessoa me humilhou, ou a pessoa me agrediu, ou a pessoa me tomou uma coisa. Tem pessoa que já fala, ah, não, se fosse comigo eu já matava o cara, eu já fazia isso, fazia aquilo. Não, mas as pessoas mansas, elas sofrem a injustiça, sofrem prejuízo. Então esse tipo de ser humano que é manso, vai herdar terra. A terra que você hoje não luta por ela, você não está, né, brigando. Às vezes você tem direito de uma terra, mas outra pessoa diz que não é sua, é dele, e você tem pessoa que vai lá e mata o outro, né? Mas o homem manso não mata, né? O homem manso ele vai sofrer esse prejuízo. Olha, a casa era minha, ou a terra era minha, ou aquele pedaço de terra era meu, né? E a pessoa tomou, né? E para mim tomar dele, só se eu for lá brigar com ele, bater nele ou matar ele, eu não vou fazer isso, porque, poxa vida, é um ser humano também, vou perder. Não, você é manso. Os mansos de Jesus que herdarão a terra. E a terra que você vai herdar, não é essa terra aqui que nós vivemos. Porque essa terra que nós vivemos, ela não é eterna, ela é temporal, porque a Bíblia diz enquanto durar a terra. Enquanto durar a terra é aqui na terra mesmo, essa é a verdade, é aqui na terra. Não é outra coisa. Esse mundo físico criado por Deus, tanto aqui na Terra como nos outros planetas, nos galáxias que Deus criou aí, são coisas temporais, né? Deus criou, Deus pode destruir, né? Pode, se Deus teve capacidade de fazer, não existia nada, e Deus criou todo esse universo, esse Deus que nós cremos, ele pode destruir, não pode destruir? Pode, né? Se você fez sua casa, pergunto para você agora, se você construiu a sua casa, você não pode destruir a sua casa? Você pode, se você disser, eu fiz essa casa aqui, mas eu não gostei dela, não estou contente com ela, vou derrubar ela e fazer outra. Pode, né? Você construiu, você pode derrubar. Agora, eu não posso ir lá derrubar a sua casa, né? Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Né? Mas se você construiu a sua casa, com sua capacidade, com o seu dinheiro, com o seu esforço, e você de repente resolver, não, eu vou derrubar isso daqui e vou fazer outro, ninguém pode proibir, né? Você tem direito, é seu, né? Ok? Muito bem. Então Deus está dizendo aqui que os mansos herdarão a terra. E a terra que você vai herdar não é como muitas igrejas ensinam, muitas religiões ensinam, que você vai herdar essa terra, que Cristo um dia vai voltar e vai fazer dessa terra um paraíso, e aí você vai habitar na terra. Não, a terra aqui é a terra espiritual, o novo céu e uma nova terra, que Deus já preparou para nós desde a fundação do mundo. Então, quando Deus criou o mundo, Deus já criou esse mundo, que nós sabemos, até adiantando aqui, nós sabemos que esse mundo aí que Deus está fazendo, essa terra aqui, e esse mundo aqui é espiritual. Não é carne, não é terreno, não é da carne, não é para viver o corpo humano, não. Quem vai viver lá vai ser o nosso homem espiritual. Nós temos que entender que esse corpo humano que nós temos aqui na Terra é apenas uma casa para o nosso espírito viver aqui na Terra, né? A casa, nosso corpo aqui, que nós temos aqui na Terra, ele é uma habitação do nosso espírito. Mas quando vier a eternidade, o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, Deus vai dar para nós, vamos aprender em outras lives, que Deus vai dar para o homem um corpo espiritual. Aí o nosso corpo, que hoje ele é terreno, ele é humano, ele é carnal aqui na Terra, ele vai ser um corpo espiritual, perfeito, preparado para viver para sempre. E nós vamos viver nesse corpo que vai ser a casa do nosso espírito, um corpo espiritual também. Amém? Aí Jesus diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, tem homens nessa terra que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, aquela pessoa que é uma pessoa que faz o bem, ele não toma o que é dos outros, ele respeita o que é dos outros, o direito dele termina onde começa o direito do outro, ele não violenta o direito dos outros, né? O marido não violenta o direito da sua esposa, a esposa tem direito, como o marido também tem direito. Nós vamos aprender isso em outras lives, né? Dentro do casamento, o marido tem direito, a mulher também tem direito. Os filhos também têm direito, então o pai tem que saber respeitar o direito dos filhos, os filhos respeitar o direito dos pais.
e a esposa respeitar o direito do marido, o marido respeitar o direito da esposa, e assim vai haver o quê? Harmonia. Esse tipo de pessoas que são pessoas que têm fome e sede de justiça, uma pessoa correta, uma pessoa justa, não só com ele mesmo, mas com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, né? Com seus contemporâneos, né? Com seus colegas de trabalho, com os seus seres humanos. Tem coisas que temos, nos preocupamos com a justiça, até mesmo que não seja feita uma justiça contra nós. Mas às vezes com o nosso semelhante nós nos preocupamos, nós queremos ajudar as outras pessoas a passar por uma situação adversa na vida, né? Então Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então Jesus diz que o tipo de pessoas que vão viver na vida eterna são essas pessoas que têm essas características. É misericordioso, né? Uma pessoa bondosa, né? Ok? Uma pessoa que vai além da justiça. O misericordioso é aquela pessoa que vai além da justiça, né? Às vezes você combinou com uma pessoa pobre o dia de serviço dele, vamos imaginar, eu estou dando um exemplo, apenas como exemplo, né? Vamos supor que você combinou o dia de serviço dele de R$ 200 o dia de trabalho dele. E aí você, ao conviver com ele naquele período que ele está trabalhando na sua casa, e ele tem uma situação que ele está adversa na vida dele, através dele você vê aquela situação, e você fala, poxa vida, esse eu vou pagar R$ 200 para ele trabalhou para mim aqui 10 dias, eu vou ter que pagar 2.000, mas olha a situação dele, né? Poxa vida, eu vou dar mais R$ 200 para ele, é misericórdia. Tudo aquilo que vai além da justiça é misericórdia. A não ser que a lei da justiça você faça injustiça, né? Aí é arbitrariedade, né? Mas você pode fazer misericórdia para as pessoas que precisam de misericórdia. E as pessoas que são misericordiosas, Jesus disse, né? Porque eles alcançarão misericórdia. Você, às vezes, pode, todos nós pecamos na Bíblia, né? Que não há o justo sobre a terra, uma pessoa justa, que nunca peque, né? Todos nós temos que reconhecer diante de Deus que somos pecadores, né? Porque, de uma vez, num momento ou outro, nós cometemos uma fraqueza na nossa carne, nós cometemos um erro, né? Ok? Então, também nós temos que entender que os nossos semelhantes, às vezes, também podem cometer um erro com a gente, causar talvez um prejuízo, uma situação adversa, né? Mas se você for misericordioso com a sua esposa, misericordioso com o seu marido, né? Misericordioso com seus filhos, misericordioso com seus pais, né? Seus pais ficaram velhos, né? Mas você está cuidando deles, né? Tá zelando deles, está tendo misericórdia do seu pai e da sua mãe. Eles não podem fazer nada por você, que às vezes está na velhice, né? Mas você, como filho, você ampara, você ajuda, coisa e tal. As pessoas misericordiosas, diz Jesus, alcançarão misericórdia lá no juízo de Deus. Tem um lugar na Bíblia, depois vamos ver outra passagem da Bíblia, que diz que a misericórdia triunfa no juízo, né? As pessoas que foram misericordiosas vão entrar na vida eterna. Porque eles foram misericordiosos aqui com o seu semelhante, Deus também vai ter misericórdia de você lá. Se você tiver alguma coisinha lá que às vezes não ia deixar você passar para a vida eterna, mas como Deus vai ver, você é uma pessoa misericordiosa, uma pessoa bondosa para com o seu semelhante, Deus também vai ter compaixão de você. Ensinamento de Deus para nós entendermos. Esse é o tipo de pessoa que vai ser salvo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As pessoas desse mundo que são pessoas da paz, pessoas que não são pessoas brigãos, né? Pessoas que incentivam a violência, né? Pessoas que incentivam a intriga, né? Pessoas que querem ver a desgraça dos outros, né? Que tem pessoas que não é assim nesse mundo, tem gente assim também nesse mundo. Aquelas pessoas que, às vezes, você vê duas pessoas brigando, discutindo, e as pessoas falam, vai lá, vai pra cima, não deixa barato não, vai pra cima, né? A pessoa está incentivando o quê? A guerra, né? Está incentivando a intriga, né? Ok? Esse tipo de pessoas não são de Deus, né? Mas aquelas pessoas que estão vendo duas pessoas brigar, o marido e uma mulher, estão lá a ponto de brigar, até às vezes até se separar, e você tem condições de às vezes dar um conselho, dar uma ajuda, né? Para que aquela situação não aconteça, aquela separação, aquela intriga, se apazigua, de repente um caso perdido, mas com a sua interferência, com a sua ajuda, né, você conseguiu apaziguar uma situação, né, entre duas pessoas. Então, bem-aventurados os pacificadores, as pessoas que não são da violência, que não são da facção, né, que não são da guerra, né, que não são são pessoas da paz. Né. Essas pessoas vão também, diz Jesus aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, você quer ser filho de Deus, do Deus criador, desse Deus que é o criador de todas as coisas, desse Deus que é riquíssimo, que tudo é dele? Seja uma pessoa pacífica, uma pessoa da paz, uma pessoa que não faz
guerra, não cria intriga entre as pessoas, né? Ok? Vamos ter essas qualidades que nós vimos até aqui agora. Essas qualidades não é só dos cristãos. As qualidades de todas as pessoas do mundo. Tem pessoas que vivem em países onde o cristianismo não existe. Não existe cristianismo, porque os regimes políticos que governam esses países, eles não permitem que haja circulação de pregação em nome de Jesus. A Bíblia é restrita, você pode até ter, mas você não pode falar de verdades da Bíblia, você não pode tentar falar do amor de Deus para as pessoas, que o regime político eles não permitem, né? Mas as pessoas lá, tem pessoa lá que é pacificadora, é pessoas da paz, né? Está debaixo daquele sistema político que governa aquele país, eles não podem fazer nada, mas mesmo assim ele é uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que faz a paz, que promove a harmonia, que promove o bem-estar. Essas pessoas, mesmo sem conhecer Cristo, mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem conhecer a vontade de Deus, eles vão ser salvos pela obra que eles praticaram. Aqui, o que Jesus está mostrando nas bem-aventuranças é o tipo de pessoa, o tipo de ser humanos que vão entrar na vida eterna. Que são bem-aventurados, que são felizes por serem assim, por ter esse desejo no coração de ser uma pessoa pacificadora, uma pessoa humilde, uma pessoa da paz, uma pessoa que nele você vê, você não vê guerra, você não vê injustiça, você não vê pessoa que faz o mal para os outros, né? Então, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, se você é uma pessoa justa, uma pessoa correta, e mesmo assim você está sendo perseguido, né? Nós vemos aí a situação no mundo aí, né? Pessoas perseguidas por causa da justiça, pessoa que quer ter um viver justo e quer que a justiça seja um direito de todos, muitas vezes são perseguidos, né? Né? Muitos até morrem por causa da justiça, né? Por querer ser uma pessoa da justiça, uma pessoa do bem, né? Uma pessoa Essas pessoas são bem-aventurados perseguidos, né? Se você está sendo perseguido porque você é ladrão, aí não tem bem-aventurança aí. Se você está sendo perseguido porque você fez uma coisa má para outra pessoa, para outras pessoas, ou para alguma coisa, e a pessoa está revoltada com você porque você prejudicou ele, então nisso não tem glória, né? Mas se você é uma pessoa do bem, uma pessoa pacificadora, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa de coração limpo, né? E você está sendo perseguido injustamente, você é bem-aventurado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né? Porque deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus é das pessoas que nesse mundo sofrem perseguição por causa da justiça, né? Ok? E isso daí não está dizendo aqui, bem-aventurados os cristãos que são perseguidos por causa da justiça, não. Até aqui Jesus não está fazendo diferença. Esse tipo de pessoas que existem no mundo, que vivem no mundo, seres que nasceram no mundo, nas suas mais variadas situações, né? Essas pessoas são pessoas de Deus, né? Bem-aventurados sois. Agora aqui sim, ó, na nona bem-aventurança, até aqui Cristo estava ensinando os discípulos o tipo de pessoas que vão entrar na vida eterna. Ok? Agora, na nona bem-aventurança, Cristo faz uma distinção aí. Agora sim, vamos aprender a verdade que você não aprende nas religiões aí. Eu posso até dizer a palavra, duvido que você tenha aprendido isso. Duvido que você tenha ouvido isso. Pode até ser sido, porque eu não sou Deus, eu não sei, pode ser que tem pessoa que está ensinando, que eu já estou ensinando aqui. Mas eu acredito que a maioria, não aprenderam assim. Agora sim nós vamos aprender que essas 8 bem-aventuranças aí é o tipo de pessoas que vivem no mundo, independente da religião dele, independente do estado econômico dele, independente se ele é rico, se ele é pobre, independente se ele é feio, se ele é bonito, independente se ele é culto ou inculto, esse tipo de pessoa que tem essas qualidades aqui, né, que é bem os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, né, os pacificadores. Eu não sei se eu pulei aqui os limpos de coração, né? Bem-aventurado os limpos de coração, que é a sexta bem-aventurança, não sei se eu pulei aqui, mas diz Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aquelas pessoas nesse mundo que têm um coração, não tem um coração dobre, não tem um coração falso, né? Porque tem pessoas que não têm um coração limpo. Ele faz um bem para você, mas o bem dele que ele está fazendo está com segundas intenções, tá certo? O coração dele não é limpo. Ele está fazendo um bem, né? Isso acontece muito no mundo, né?
Muitas pessoas veem uma mulher bonita, vou dar um exemplo, citar um exemplo aqui só para comparação, rapidamente, está terminando o tempo. Às vezes um homem vê uma mulher bonita, uma moça bonita, e o cara fala, puxa vida, essa mulher, que linda, meu, vou ter um caso com ela, não interessa, eu vou fazer o possível para agradar ela. Aí o cara chega para ela, olha, putz, você não quer almoçar comigo? Eu estou indo almoçar num restaurante assim, assado. Ah, mas ela diz, mas eu não posso, lá é caro, eu não tenho como. Não, não se preocupe, deixa que eu pago para você, pô. Então ele está fazendo bem para ela. Ela até gostaria de comer lá, mas ela não tem condições. Mas ele já se prontifica, paga o almoço para ela lá. E aí vai encantando ela, paga o almoço, compra alguma outra coisa. Não, você está indo para sua casa? Não, eu levo você de carro, você tem que pegar o ônibus, vai chover, eu deixo você na sua casa. Ele está fazendo bem, né, amor? A mulher ia para o ponto de ônibus, esperando o ônibus, mas o tempo está fechando, vai vir uma chuva grande e o cara então sai ali, passa. Poxa vida, eu levo você para sua casa. Você chega lá antes da chuva. Não, não tem problema. Não, mas é longe, eu moro. Não, tranquilo, pô. Que é isso, sou teu amigo, sou tua. Mas a intenção no coração dele é o quê? É agradar ela para ganhar a confiança dela e depois convencer ela e sair com ele, né? Ok? Quer dizer, ele não é uma pessoa de coração limpo. Coração limpo é aquela pessoa que faz o bem para o próximo sem segundas intenções. Então Jesus falou assim: bem-aventurados de coração limpo, porque eles verão a Deus. Ok? Agora, quando chega na nona bem-aventurança, aí Jesus, essa nona bem-aventurança, tem uma exclusividade aqui. Ó. Aí Jesus diz assim, ó, bem-aventurados sois. Aí Jesus está falando com os discípulos. Aí Jesus está falando para os discípulos. Nessas 8 bem-aventuranças, Jesus está ensinando os discípulos como é o tipo de pessoas que vão para a vida eterna. Nesses tipos de pessoas aqui, até a 8ª bem-aventurança, não importa se você é crente, se você é uma pessoa de qualquer religião no mundo, se você confessa o nome de Jesus, se você não confessa o nome de Jesus, se você crê em Deus, no Deus verdadeiro, se você crê no Deus verdadeiro, você não pode crer no Deus verdadeiro, que o Deus verdadeiro, nós já aprendemos aqui, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esse Deus, ele é antes de tudo, todas as coisas que existem foi a criação dele, e esse Deus que criou o homem, e esse Deus criou o homem, ele ama o homem, e nós conhecemos isso porque nós estamos sendo privilegiados, bem-aventurados em conhecer essas verdades. Mas quantas pessoas já viveram no mundo que não conheceram esse Deus? Né? Mas mesmo eles não conhecendo Deus, eles praticaram a justiça de Deus. Era uma pessoa de coração limpo, pessoa justa, é uma pessoa que chorou pelas situações da vida humana na Terra, da injustiça no mundo, né? Pessoas de humildes, né? Que viveram na Terra, mas eram pessoas humildes, não eram orgulhosas, não pisaram em cima dos outros só porque tem um carro bonito, porque tem uma casa grande e o outro não tem. Mas pelo contrário, se solidarizou com a situação do seu próximo, que às vezes caiu numa contradição e ele foi lá e ajudou. Ele arregaçou as mangas e ajudou as outras pessoas. Esse tipo de pessoas vão entrar na vida eterna mesmo sem conhecer Deus. Eles vão conhecer Deus, nós vamos ver no outro tópico, em outros tópicos, que Deus um dia, o Deus verdadeiro um dia, vai ser conhecido de todos. Hoje na Terra se conhece muitos deuses, né? Muitas coisas, né? As pessoas adoram, prestam honra, isso, coisas que não é o Deus verdadeiro. Mas um dia diz na Bíblia que Cristo vai revelar para as pessoas o verdadeiro Deus, o nosso Criador, e nós vamos ficar maravilhados com isso, né? Mas com conta aqui na Terra, essa situação é como nós vemos hoje aí, né? Mas no meio dessa situação vendo hoje, tem as pessoas que estão aqui nas 8 bem-aventuranças, que vão entrar na vida eterna. Mas na nona bem-aventurança, Jesus faz uma restrição. Vamos terminar aqui, ó. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então tem pessoas nesse mundo que vai ser perseguido por causa do nome de Cristo. Porque você confessa o nome de Jesus, você confessa que você é cristão, que você crê em Cristo, que você procura guardar os ensinamentos de Cristo. Tem pessoas nesse mundo que vai te perseguir por causa disso. E você vai sofrer por causa do nome de Jesus. Por causa da sua fé em Cristo. Porque você confessa que você é cristão. Eu sou cristão. Tem lugares no mundo que tem pessoa que confessa que é cristão e ele até morre, perde a vida, né? Ele perde o emprego, né? Ele é perseguido, né? Tem pessoas nessa vida que, por causa do nome de Jesus, às vezes o marido persegue a mulher, quer matar, quer destruir, destrói o casamento, destrói tudo, só porque ela diz que é cristã. Ou vice-versa, homens que porque ele abraça a fé em Cristo, né?
que ele chegou para ele o evangelho, ele foi atingido pelo evangelho. Então ele agora entendeu o amor de Deus em Cristo, que é edificar a casa de Deus, a igreja, né? E para você ser membro da igreja de Deus, você precisa de crer em Cristo, você precisa de receber Cristo como filho de Deus. Então, por causa disso, você é perseguido. É uma bem-aventurança exclusiva dos cristãos, né? Bem-aventurados sois vós. Sois. Bem-aventurados sois, de Jesus. Aí Jesus está falando para eles lá, para os 12 apóstolos, pelos cristãos que já estavam seguindo Cristo por causa do ensinamento de Deus, de Cristo, né? Dos apóstolos. E Jesus falou assim, ó, bem-aventurado sois vós, quando por minha causa, por causa de Cristo, vós injuriarem e vós perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E mentindo disserem todo mal contra vós. Mentindo, né? Então, se você também diz que é cristão, mas você também pratica o mal, e as pessoas estão perseguindo você porque você também faz o mal, apesar de você dizer que é cristão, não, isso não tem valor diante de Deus. Essa perseguição que você está sofrendo não é por causa de Cristo, é por causa da maldade que você está praticando. Você está usando o nome de Cristo para enganar as pessoas, por exemplo, né? Ok? Então, essa perseguição que você está sofrendo nessa vida não vai ter peso de glória na eternidade, né? Você é um sofrimento tolo, né? Não tem valor nenhum. Mas se você é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que tem essas 8 bem-aventuranças aqui, e por causa do nome de Cristo é que você está sendo perseguido. Então você tem aqui, aí Jesus disse o quê? Jesus falou, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, se você porque você declara que você é cristão, você é crente em Deus, você crê em Cristo, você crê nas promessas de Deus, você confessa que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus Cristo é o seu Senhor, e você ama Cristo, e você procura guardar os mandamentos de Cristo, que tem mandamentos de Cristo que é para a igreja, né? Então vamos aprender depois, né? Assim como Deus, pensa só, assim como Deus tem mandamentos de Deus que é para a nação de Israel, né? Deus tem mandamentos de Deus que é para o povo cristão. E como Deus tem mandamentos de Deus que é para a humanidade toda, né? E está aqui nas 8 bem-aventuranças, ó. Todas as pessoas da humanidade, mesmo que não sejam cristãos. Porque tem muita gente que, na internet, tem pessoas que falam, os cristãos dizem que só eles vão ser salvos, que os outros que não são da igreja vai tudo perecer. Mas quem ensina isso é que não entende a Bíblia, né? Porque na realidade não, Jesus Cristo, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que todo aquele que crê em Cristo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê em Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mas esse amor de Deus é para toda a humanidade. Por isso que o Evangelho é pregado em todo mundo, para que nós, nesta vida humana, também conheçamos Cristo, que é o nosso Salvador, que é o Filho de Deus, que é eterno, né? É muito rico isso, né? Mas não quer dizer que aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho, aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, mas não entenderam, não compreenderam, vamos aprender isso em outras tantas lives, mas não foram pessoas do bem, pessoas que eram humildes, pessoas que choravam nesse mundo, sofreram nesse mundo, como nós vemos ver populações na África, né? Tantos países do mundo aí sendo humilhadas, perseguidas, né? Tirado deles o direito de comer, de dormir, de ter uma cama para deitar, né? Dormem em barracas, dormem em coisas de lona, né? Os filhos comendo, às vezes, terra, né? Porque não tem o pão, né, de trigo para eles comer. Essas pessoas estão sofrendo, estão chorando a sua situação. E aí Deus vai pegar, vai chegar e vai jogar essas pessoas no lago de fogo? Não, Deus vai salvar eles, pô. Bem-aventurados que choram, disse Jesus. Quantas mulheres estão em casamentos aí sofridos, chorando, mas ela por amor ao marido mesmo, que maltrata ela, por amor aos filhos, né? Por amor à sua família, ela não quer criar um escândalo, ela não quer, ela ama os seus filhos e ela vê que se eu abandonar esse homem aqui, vai ser mais sofrimento com meus filhos, né? Eu não posso abandonar esse homem, eu tenho que criar meus filhos, ela aguenta a implicação do marido, ela aguenta os distratos do marido, ela aguenta muitas coisas nesse mundo, ela sofre por amor à família dela, até o próprio marido que não merece, mas ela mesmo assim, ela cuida dele, ela faz comida, ela lava a roupa dele, ele passa, ela faz tudo, e o cara acha que ela não presta, né? Esse sofrimento, esse choro dela tem valor diante de Deus, ela vai para a vida eterna quando ela morrer, e quando Cristo vier para julgar todas as coisas, e vier o juízo final, que isso é uma realidade, vamos aprender isso posteriormente,
essas pessoas que sofreram nesse mundo vão ter recompensa de Deus, poxa vida, vamos aprender isso, né? Agora, tem pessoas que têm todas essas qualidades aqui, mas que também ouviram o evangelho e creram, né? Aí tem promessas de Deus, aí, como eu já disse, tem promessas de Deus especial para as pessoas que creram no nome de Cristo, que vão se tornar filhos de Deus pela adoção, que vão ser membros da igreja de Deus, que vão ter uma glória especial na terra, como Jesus disse aqui, regozijai-vos, quer dizer, quando você for ser perseguida porque você está procurando fazer a vontade de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e aí por isso você é perseguido, você não deve ficar triste, quer dizer, eu vou deixar de ser cristão porque não vale a pena, só o pessoal me persegue, pessoal, eu fui procurar um emprego, coloquei lá que eu sou crente, eu sou cristão, e o cara disse que crente não trabalha com ele, cristão não trabalha com ele. Entendeu? Ele não quer saber. Aí você perdeu o emprego, você não perdeu aquela vaga por causa de Cristo, não fique triste. Regozijai de Jesus. Regozijai-vos. E exultai, né? Exultar, né? Pular de alegria, vamos dizer, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, né? Então nós temos que aprender assim, pessoal, rapidamente para encerrar agora. Vai encerrar. Vai encerrar. Nós temos que aprender assim, que na vida existe glória. Na vida que existe glória. Aqui na Terra não existe glória? Existe glória na Terra, né? Tem glória, né? Tem pessoas que vivem numa situação, né? Ok? Todos nós temos a mesma vida na Terra, a vida humana, né? E a vida humana aqui na Terra, do homem natural, ela é finita, né? A vida humana não dura para sempre. Né? Então tem pessoa que nessa vida humana, ele é rico, ele tem uma casa bonita, ele tem um carro lindo, ele veste roupa cara, ele come do bom e do melhor, ele tem honra, recebe das pessoas honra, todo mundo respeita ele, todo mundo trata ele, né? Uma pessoa rica quando chega no lugar, todo mundo já olha, chegou aquela pessoa, puxa vida, olha, o mau comportamento, todo mundo muda, né? Principalmente se o cara for um político, um governador, né? Um presidente da república, um senador, ele vai numa festa, então ali olha, chegou o deputado, aí todo mundo tá toda aquela tensão. É glória humana, né? Mas só que essa glória humana, ela é passageira. Ela acaba, né? Um dia o cara vai ficar velho, o avião vai cair, né? E ele vai perder essa glória que vem dos homens, da Bíblia diz. A glória que vem dos homens não é eterna, né? A glória desse mundo aqui também não é eterna, né? Ok? Mesmo você que nasceu nesse mundo, já nasceu numa família rica, e você, por nascimento, você já recebe toda uma honra de todo mundo, cuidando de você, fazendo tudo por você, mas essa glória que Deus permitiu você ter aqui na Terra, ela também não é eterna, né? Porque você vai morrer, né? Ok? Mas a glória que vem de Deus, ela é eterna. Por quê? Porque a glória que vai vir na eternidade futura, na vida eterna, é para sempre. Lá não tem morte, você não vai morrer lá. Então, se Deus colocar você numa posição lá na vida eterna, essa posição é eterna. Né? Você não vai morrer para outra pessoa chegar e tomar o teu lugar, né? Ok? Você vai ter vida perene, vida eterna. A glória que Deus der para você, ela vai ser uma glória eterna, né? Agora aqui na Terra não é, né? Às vezes a pessoa nasce nesse mundo, uma moça bonita, uma moça linda, né? Uma moça, putz, com 20 anos de idade, que moça linda, né? Mas quando ela tiver com 80 anos, é uma velhinha, ninguém quer mais olhar para ela. Não é verdade? Então vamos ficar com a palavra de Deus, que Deus vai salvar a humanidade, todas as pessoas do bem que praticaram a justiça na Terra, o amor, a misericórdia, foram pessoas de paz, pessoas de misericordiosos, né? Pessoas que não defraudaram o seu próximo, não enganaram, pessoas que sofreram prejuízo e nem por isso mataram o outro, sofreram, aguentaram aquela situação. Né? Essas pessoas são características das pessoas que vão para a vida eterna, independentemente de você ser cristão ou não. Agora, se você está tendo a felicidade de ouvir o Evangelho de Deus e você também fala, não, mas eu também quero Cristo, né? Eu também quero ser filho de Deus de uma maneira especial. Eu quero viver, pertencer à casa de Deus, viver na casa de Deus, que é a igreja. Então eu vou crer em Cristo, eu vou aceitar Cristo. E aceitar Cristo é aceitar o Evangelho de Cristo. Então você vai ter uma glória, que Jesus disse aqui, alegrai-vos e vos exultai quando vós perseguidos por causa do meu nome, né? Pelo fato de você confessar Cristo. Então você é uma pessoa justa, essas 8 características aqui estão em você. E além disso, você confessa o nome de Cristo. Então você vai ter uma glória especial. Isso é verdade, nós não podemos mudar a Bíblia. Né? Agora, dizer que as pessoas boas desse mundo, as pessoas que viveram nesse mundo, mas que não foram batizadas, que não ouviram o Evangelho, se ouviram, não creram, não entenderam. Por isso, por aquele motivo, nós não sabemos. Dizer que essas pessoas Deus vai lançar no lago de fogo, ou que Deus vai pegar e vai destruir elas, não é verdade. Não é ensinamento de Cristo. Não é ensinamento que está na Bíblia.
O que existe na Bíblia é as pessoas não compreendem o ensinamento de Cristo, inventam as suas religiões e com isso eles conseguem agregar um monte de gente para reunir naquele pensamento e viram né, um caminho que exclui os outros da salvação. Mas Deus inclui na salvação todos os homens do bem, não importando a sua raça, a sua cor, a sua religião. Não importa, se você for uma pessoa justa, misericordiosa, bondosa, limpa de coração, você vai para a vida eterna. Agora, se você for uma pessoa injusta, você pode ser cristão, mas se você é uma pessoa injusta, uma pessoa do mal, que usa o nome de Deus só para disfarçar, né, para enganar as pessoas com o nome de Cristo, nem por isso você vai para a vida eterna. Ok? Porque a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão na vida eterna. Então não importa se você é cristão, se você não é cristão, se você conhece Deus, se você não conhece Deus. Uma pessoa que é adúltera, que vive cometendo adultério com a mulher dos outros, desviando moças da sua virgindade, só pelo prazer de ter um ato sexual com ela, e depois que usa, abusa, e depois dá um chute e joga fora, esse tipo de pessoa não vai para a vida eterna. Ele pode ser cristão, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, coisa e tal. Diz na Bíblia, nós vamos ler isso depois, os adultos não herdarão a vida eterna, não vão entrar na vida eterna. E outro tipo de pessoa que não vai para a vida eterna, a Bíblia diz. E não importa se você é cristão, se você não é cristão, se você é crente, se você é incrédulo, não interessa. Os injustos não entrarão na vida eterna. Aquelas pessoas nesse mundo que cometem injustiça, usa de malandragem, usa de situações para poder enriquecer, para poder viver bem, para poder ter as coisas na terra, mas essa riqueza que ele tem, que ele juntou, é resultado dele causar o mal para a humanidade, para o seu semelhante, levar o seu semelhante à pobreza, levar o seu semelhante à doença, né? Tornar o seu semelhante dependente de coisas que vai danificar a vida dele. Esse tipo de pessoa injusta, a Bíblia diz, os injustos não entrarão na vida eterna. Se você é um homem casado, você é injusto com a sua esposa, você faz sua esposa sofrer, ela vive com você 50 anos, mas vive com 50 anos sofrendo na tua mão, e você é um injusto, tua esposa, às vezes uma boa esposa, uma pessoa correta, e você trata ela com desprezo, né? Em vez de você gastar o vigor da sua força com a sua esposa, você vai gastar com as mulheres da rua, né? Com as pessoas que já foram, muitas delas, desviadas por homens, né? Tem muitas pessoas que estão na prostituição, mas não estão na prostituição até porque quereram, foi uma escolha delas. Tem gente que está na prostituição por escolha, quis estar na prostituição. Mas tem pessoa que está na prostituição por uma circunstância da vida, né? Uma injustiça que fizeram com ela, às vezes jogou ela naquele mundo, né? Como nós sabemos que tem um tráfico de mulheres, né? Tráfico de mulheres, pessoas que pegam mulheres aqui no Brasil, pobres, moças, senhoras, e levam para outro país, prometendo emprego, prometendo coisa boa para elas lá, uma vida melhor, uma vida mais rica, e quando elas chegam lá, na realidade ela cai dentro de um círculo de prostituição que ela não tem mais como sair de lá. Porque tudo que ela tem, ela está devendo para eles, né? Ela está devendo a passagem, está devendo isso, está devendo aquilo, ela tem trabalho para pagar. Aí tem juros, tem correção monetária. O hotel que ela vai ficar tem valor, tudo tem valor. Ela é obrigada a se prostituir para poder pelo menos ter o que comer. É uma vítima da injustiça humana. Essas pessoas têm chance de ser salvas. Porque Jesus falou assim, ai de vós, escribas e fariseus, se não me engano, tem esse versículo aqui, as meretrizes, e até os ladrões entrarão antes de vós no reino do céu. Tem pessoa que às vezes está roubando, não é porque ele é mau. Às vezes ele está com fome, né? Ele está numa situação desesperada, né? Ele está numa situação infeliz, né? Que às vezes ele não tem como comer, ele é obrigado às vezes a roubar uma maçã, às vezes roubar uma goiaba, às vezes roubar 1 quilo de arroz, né? Para poder comer, né? Ele não é aquele ladrão que está roubando para comprar droga, ele não é aquele ladrão que está roubando para poder comprar um carro de luxo, não. Né? Ele está roubando para poder, às vezes, os seus filhos não passam fome. Jesus está na palavra de Deus, você pode rasgar. Jesus falou assim, olha, ai de vós escribas e fariseus. Né? Porque os ladrões, as prostitutas, vão entrar antes de vós no reino do céu. Então tem pessoas que vão entrar na vida eterna, mesmo que nesta vida, como eu falei agora há pouco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Uma pessoa nesse mundo que é misericordiosa, às vezes ele até cometeu um erro aqui ou acolá, né? E ele que vai possibilitar ele de entrar na vida eterna. Mas como ele era uma pessoa misericordiosa, quando chegar lá no juízo, diz a Bíblia que a misericórdia triunfa no juízo. A misericórdia de Deus vai triunfar no juízo. A sua misericórdia vai triunfar no juízo. Por quê? Porque
Deus vai ver que esse homem, olha, ele até merece ser separado na morte eterna. Mas olha quanta misericórdia ele praticou. Quanta bondade, quanto amor, quanta justiça, né? Ele praticou. Não, vou salvar ele. Deus vai salvar você por causa da misericórdia. Tanto de Deus como a sua misericórdia se dispensou nessa vida. Por isso que Jesus falou, ó, depois vamos ver isso, Jesus falou assim, ó, quando você for dar um prato de comida para uma pessoa que está com fome, né, dê ele uma medida dele, dê ela sacudida de Jesus e transborda. Você vai dar uma pessoa chega para você e fala, puxa vida, eu queria 1 quilo de arroz para fazer comida para meus filhos e tal. Aí você vai dar 1 quilo de arroz, tem pessoa que vai dar 1 quilo de arroz para aquela pessoa levar para cozinhar lá para os filhos dela, ele dá só 900 gramas. Tá bom, leva lá, pá, aí dá só 700 gramas. E a pessoa leva. Mas Jesus falou assim, ó, tá em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Porque assim como você tratar as pessoas aqui na Terra, Deus vai tratar você também. Então, quando você for dar uma esmola para uma pessoa, vai dar 1 quilo de arroz, a pessoa pediu na sua casa, não dê só 900 gramas, não dê só 800 gramas. Coloca 1 quilo e 100 gramas, 1 quilo e 200 gramas, dá 1 quilo e meio. Da maneira que você é bom para as pessoas, Deus também vai ser bom para você no juízo. Deus vai ver a sua bondade para com as pessoas. Então é ensinamento de Deus, irmão. Então nesse canal, graças a Deus, canal Verdades Eternas Invencíveis de Deus, está aqui para que nós, que estamos tendo a felicidade de ouvir, de conhecer, que nós aprendamos a justiça de Deus, que vai nos levar para a vida eterna. Que nós aprendemos que as verdades de Deus, que o propósito de Deus é imensurável e é invencível. Deus ama a humanidade e na eternidade futura a humanidade vai também estar salva no novo céu e nova terra. Deus vai estar cercado pelos homens. Nós vamos viver na glória de Deus e vamos ser glória para Deus, né? Porque Deus vai. Qual é a glória de Deus? Que a Bíblia diz que Deus criou o homem para a sua glória, né? E qual é a glória de Deus? É que pessoas humanas, criadas por Deus, seres parecidos com ele, que têm vontade própria, escolheram entre a injustiça, escolheram a justiça. Entre a maldade, escolheram a bondade. Né? Entre a guerra, escolheram a paz. Né? Ok? São pessoas que fizeram a escolha para o bem. Né? Podia fazer o mal, mas ele preferiu não fazer o mal por amor ao seu próximo, por amor ao seu semelhante. Ele escolheu o bem. Essas pessoas vão ser glória para Deus. Porque são pessoas que podiam ter seguido o caminho do mal, mas por vontade própria, negaram a sua vida da alma. Às vezes até você tem vontade, né, de fazer uma coisa errada, mas por causa de Deus, né, porque é aquela coisa que você vai fazer. Você é um homem, rapidamente para terminar, você é um homem, tem uma menina de 13 anos, que na sua infantilidade, né, vamos imaginar um professor na escola, né, os professores geralmente são admirados pelos alunos, né, muitas meninas, muitos ficam admirados de ver um professor com aquela sabedoria, com aquele ensinando, uma coisa que ela nunca aprendeu, né? Às vezes ela tem 15 anos, 16 anos, é uma criança, né? Tá uma adolescente, não sabe o que é a vida ainda, né? E ela fica encantada pelo professor, né? E o professor, muitas vezes, ele percebe isso, pô, essa menina está sempre olhando para mim, está até piscando, coisa e tal, né? Ok, puxa vida, eu vou sair, essa menina vai, mas você não vai fazer isso, né? Por causa de Deus, né? Você não vai fazer isso porque você ama aquela pessoa. Tá vendo que se você pegar ela, desviar ela da sua virtude, da sua ingenuidade, né? E fazer dela uma mulher antes do tempo, né? Que é o adolescente, a menina adolescente, não devia ser ainda mãe, não devia ainda, vamos dizer, assumir responsabilidades de criar uma criança, uma menina de 15, 14 anos, né? Mas tem seres humanos que não tem dó, né? E aquele quando vê que tem essa facilidade, esse tipo de pessoa não vai na vida eterna. Esse tipo de pessoa, Deus vai separar eles, nunca vão ver a vida eterna, a glória de Deus eterna. Eles vão ser separados da vida, né? Vão para a morte, né? Porque viver sem Deus é viver na morte, né? Viver na separação de Deus, viver numa prisão eterna, né? Vamos ficar com o bem, vamos ficar com a verdade do Evangelho, que Deus ama toda a humanidade, todas as pessoas do bem, Deus vai salvar. E os cristãos também têm que ser pessoas do bem, para que o nome de Cristo seja glorificado na terra. Né? As pessoas que se confessam o nome de Jesus, mas estão fazendo safadeza, malandragem, as pessoas também não vão para a vida eterna. Porque o que vai salvar nós não é a nossa fé em Cristo. O que vai salvar nós é as nossas obras, é a nossa justiça, é o nosso bem que nós vamos fazer para a humanidade. Okay? A fé em Cristo é para que nós deixemos o mundo. Então, porque eu tenho fé em Cristo, eu vou deixar aquela vida velha que eu tinha, que eu vivia alheio à vontade de Deus, fazendo coisas contra a vontade de Deus. Agora, por meio da fé,
eu deixo isso e vou agora andar na justiça e no amor de Deus. E por eu andar na justiça e no amor de Deus, é que eu vou ser salvo quando Cristo vier buscar sua igreja e julgar todas as coisas, todos os justos vão ser salvos. Muito obrigado, graças a Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus esteja sempre conosco. Muito obrigado. Amém.